Na seleção da Rússia, para depois termos o trio de arbitragem e a palavra do Arnaldo César Coelho. Gabulov, o goleiro número 12, Anuikov, Berezutski, Inhashevich e Yeshenko são os zagueiros. 4 no meio-campo, Shirokov, Faizullin, Glucharov e Bistrov. Na frente, Kokorin, número 9, e Kerzakov, com a número 11, o técnico é Fábio Capello. Esse, portanto, o time russo. Vamos lá, o trio de arbitragem, o juiz é inglês, tem história a ver com o futebol brasileiro, tem história com o Arnaldo César Coelho, tá cheio de história esse Howard Webb. Não, tá aqui, Arnaldo, vamos ver aqui, deixa que a gente colocar ali o trio de arbitragem para que você possa falar. Vamos lá, para a gente colocar por lá o trio de arbitragem. Portanto, nós temos Howard Webb, Darren Ken e Peter Kirkhope. Mr. Howard Webb, a gente podia dizer que é o cara que tem a consciência tardia? É porque teve um jogo do Brasil na Copa das Confederações na África do Sul que ele deu um tiro de campo, teve uma informação do além e aí voltou e deu pênalti. Aí eu fui perguntar ele depois do jogo e ele falou assim, a consciência me fez dar o pênalti. O Tino Marcos dizia bem, Tino, talvez é que em inglês consciência seja o quê, Tino? Talvez queira dizer quarto árbitro. Que é uma coisa muito comum agora no futebol mundial, né? Mas ele é juiz de final de Copa do Mundo. Apitou Holanda, Espanha na última Copa do Mundo, a final. É um árbitro muito prestígio para um jogo de hoje de muita importância. Um jogo de muita importância. Muito bem, vamos lá, vamos embora pro campo. Vamos embora pro campo que a bola vai rolar. Os times já estão prontos. Brasil e Rússia. O histórico é inteiramente favorável à seleção brasileira. Afinal de contas, foram 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Até a Copa de 82, o Brasil jogava contra a União Soviética e depois a Rússia acabou herdando os resultados da antiga União Soviética, a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, e a partir da Copa de 94 passou a ser Brasil e Rússia. Então foram 3 confrontos em Copa do Mundo, com uma vitória 3-0. Uma vitória 2-0 em 58, uma vitória 2-1 em 82 e uma vitória por 2-0 na Copa de 94. No show do intervalo você vai ver tudo isso, exatamente no show do intervalo, e um jogo especial em 1965, foi um empate 2-2 no show do intervalo. A gente conta o porquê de ter sido um jogo tão especial. Tá aí, Mr. Howard Webb, explicando direitinho. Teve um lance que foi realmente o zagueiro tirou com a mão em cima da linha, a bola foi para a linha de fundo, ele deu escanteio, demorou, ia ser cobrado o escanteio, ele voltou, disse não, foi pênalti. Brasil e Egito. Brasil e Egito, exatamente. Copa das Confederações, e essa história já vai completar 4 anos, que afinal de contas, nós já vamos a partir de 15 de junho para a Copa das Confederações, o primeiro jogo, Brasil e Japão em Brasília. Alô, Brasília, Brasil e Japão em Brasília no dia 15 de junho. Depois Brasil e México, Fortaleza. E depois Brasil e Itália em Salvador. Esta é a primeira fase da Copa das Confederações. Vamos lá para o início do jogo, a torcida para que tudo possa dar certo, sempre o pensamento positivo. Autoriza o árbitro. Mexeu na bola o time do Brasil, começa o jogo em Londres, que vem sendo a casa brasileira, até mais do que no próprio Brasil, nos últimos confrontos, na fase do Dunga, na fase do Mano Menezes, toda a fase do Mano Menezes, e agora com o Luiz Felipe Scolari, terceiro jogo do Filipão com a seleção brasileira, já o segundo deles em Londres. Aí tocando a bola o time do Brasil. Fernando. O Neymar veio buscar. Acho que nós vamos ter um meio-campo de muita movimentação, hein? Com o Hernanes, com o Kaká, que recebe a bola pela primeira vez, que faz a primeira fita, com o Neymar, com o Oscar. Vamos ter um meio-campo com muita movimentação. Olha só o Brasil tocando. A tentativa por ali foi do Kaká, o Oscar tocou do Kaká. Para que a gente veja a numeração. Hoje, ele está jogando com a camisa 10, é o Kaká. O Oscar está jogando com a número 7, o Hernandes está jogando com a número 8. O Fred com a 9, o Neymar com a 11. Esses os jogos da frente para que você possa visualizar direitinho. Aí o time russo. Vamos identificando os jogadores do time russo. Esse que fez o toque número 20 faz o Lin. Aí você está vendo o Neymar. O corte foi feito.
irregularidade, a cobrança rápida no time russo. Olha o cruzamento para a área. Já chegou rasgando por lá o Thiago Silva para fazer o primeiro corte. Marca a falta que favorece outra vez o time russo. Veja como foi, a cobrança foi muito rápida, a tentativa do Glushakov. A bola passou pelo Davi Luiz e chegou rasgando por ali o Thiago Silva, que joga com a abraçadeira de capitão e número 3. Outra característica do futebol europeu é cobrar a falta rapidamente. Sem aguardar a autorização do árbitro. Os jogadores têm que aprender isso. O Júlio César está ali preocupado. A cobrança. Inhachevich. Partiu o pé direito, uma bomba! Júlio César bateu roupa, foi firme para fazer a defesa. Não dava para segurar muito forte a cobrança do número 4, Inhachevich. Por estar curtindo as emoções do futebol hoje, você não está acompanhando Sessão da Tarde, que volta amanhã em seu horário habitual. Aí a Rússia vem para cima, eles estão em grande fase, estão de bem com a vida, só tem vitórias nas eliminatórias. Estão abrindo grande vantagem para cima de Portugal, por exemplo, que está na mesma chave. A curva que fez ali a cobrança do Inhashkov. A bola passou junto do Davi, pegou no chão. E olha, eles molharam o gramado durante 1 hora mais ou menos. É uma característica também, Casagrande, no futebol europeu. Eles molham, porque nessa época do inverno, e aí eles molham o gramado, 45 minutos, 1 hora, a bola fica mais rápida, né? Fica mais lisa, mais rápida, o toque de bola fica muito mais veloz. E a chegada ali para o goleiro ficou mais difícil. Aí o Fred vem buscar. Faz o trabalho com o Neymar, jogando pelo meio. Hernanes, abertura para a esquerda, para Marcelo. Aí só tem craque tocando na bola. Kaká, outra vez Marcelo. O passe saiu errado, Hernanes vem brigar pela bola, outra vez comete a falta. Fica reclamando o jogador russo. E o primeiro papo ali do Howard Webb, com o Hernanes pedindo calma para o jogador brasileiro. A grama foi bastante molhada, Galvão, e o gramado tem também um aquecimento que atenua um pouquinho o frio ali no chão. É para que eles possam jogar quando neva, né? Senão não dá para atravessar o campeonato. Aí atrás o goleiro Garbulov. A bola batida para frente, Daniel Alves deixa passar. E tá ali o Oscar. Aí em casa, ele joga aqui. Davi Luiz e ele treinam e jogam neste campo. Este é o campo do Chelsea. Aí o Davi Luiz. O Brasil está jogando com o capitão Thiago Silva. Abertura pela direita para Daniel Alves. Faz a mexida pelo meio. A marcação do time russo tem muito daquela marcação do futebol italiano que o Capello está colocando, mas está botando uma mentalidade vencedora neste time russo. Capello, que por onde andou foi campeão. Destaque pelo Juventus da Itália, no Milan da Itália, no Real Madrid, seleção da Inglaterra, agora a seleção da Rússia, um dos principais técnicos do mundo. Neymar partiu, fez a graça, a galera gostou, por trás a entrada em cima dele, o juiz não deu a falta, Neymar brigou pela bola, Fred vem também. Aí quem fez o toque foi Beretzik, é o número 14. Para dizer a verdade, é Berezutisk, o zagueiro número 14 da seleção da Rússia. Lá na frente, Kerzakov, puxou mais atrás. Esse aí é o cara, Berezutisk. E esse é o Vasily, porque há um reserva com o mesmo nome, Alexei, Galvão. É o único que tem nome repetido aí, é o próprio. É Vasily Berezutisk. No banco de reservas, com o número 6, tem o Alexei Berezutisk. Aí se enrola pela esquerda o time russo. O Daniel Alves, que é a cobrança. E tá aí o Daniel, fazendo a movimentação lá atrás. Outra vez a lateral para a seleção brasileira. Kaká veio buscar, trabalha mais atrás para Daniel, tentou bater para frente. Outra vez a bola escorada. E outra vez lateral, a terceira cobrança de lateral
O que mostra que a seleção da Rússia vai buscar a marcação no campo de ataque, Casagrande. Toda a bola. Você vê como está concentrado os jogadores aqui pelo lado esquerdo, né, do ataque da Rússia. Eles marcam a pressão, eles diminuem o espaço do jogador, do adversário e concentram a maior parte dos jogadores aonde está a bola. Aí Thiago Silva bateu para frente, a tentativa com o Oscar. Fred vai brigar lá pelo meio. O goleirão já bate lá atrás. Daniel de cabeça. Aí lateral agora para o time russo. Nós vamos já passando dos 7 minutos desse primeiro tempo, 0-0. Um jogo difícil para o Brasil, porque toma o espaço. Busca mesmo a marcação da saída de bola do time brasileiro, o time russo. Legal, não dá para esquecer, por exemplo, que você falou aqui no histórico do Fábio Capello, ele pegou o Milan da sequência do Arrigo-Sacchi. Então o Arrigo-Sacchi fazia essa marcação de pressão, muita movimentação na frente, concentrava. Vê como está agora a maioria dos jogadores aonde está a bola, diminuindo o espaço e saindo em velocidade. É o que o Capello faz com essa seleção da Rússia. Aí o Thiago Silva fez o corte. Olha só como ele disse. A tentativa de toque do Hernanes, já apareceu o russo para fazer o corte. Já mete a cabeça na bola ali. O Inashevich. E lá vem a Rússia pela direita. O time é bom, hein? A Nuikov, a subida para o apoio. Marcelo fez o corte por baixo. Aí a lateral para o time russo. Tá vendo o número 2, a Nuikov. Pronto ali para fazer a cobrança do lateral. O Brasil também tenta tomar o espaço. O Brasil também tenta tirar o espaço do time russo. Outra vez uma entrada na altura, outra falta, é a terceira falta já da seleção brasileira. E a segunda falta do Hernanes. O juiz já conversou com ele. E veja ali como o Hernanes chega. Ele, na verdade, Arnaldo, ele e Neymar, né? Os dois vieram na bola. Não sei nem exatamente de quem foi a falta. Já foi a quinta falta do Brasil, hein? Eu aqui fui puxar pela memória os números. Então, na verdade, já foi a quinta falta do Brasil. Cruzamento, vem bola para a área, o toque de cabeça. A chance, a bola passando à frente do gol brasileiro, de um lado para o outro. A Rússia bota pressão. Tem os melhores momentos desse princípio de jogo. Repare o toque de cabeça. Depois o Daniel faz o corte, mete pela linha de fundo. É escanteio, lá vem cobrança. Você está revendo aí o lance? A cobrança do time russo, a bola fechada. Thiago tocou de cabeça, a bola segue para o lado. Davi Luiz foi quem fez o corte. A Rússia aperta, a Rússia pressiona. A bomba sai à esquerda do gol do Júlio César. Pressão total do time russo nos primeiros movimentos, sufocando, meio que abafando o time brasileiro. Não conseguiu ainda, Casagrande, na verdade, ainda não conseguiu respirar. E os russos, eu não sei como eles não reclamaram de um toque do Fernando. Foi pênalti ali, não foi, Arnaldo? Não, bateu na mão, a mão está colada à coxa, portanto não houve a intenção deliberada da mão. O juiz mandou seguir corretamente e o jogador pegou a mão na bola e jogou para fora. Não houve o pênalti. Então, nesse momento o Capello sentou, mas durante a transmissão será comum vê-lo muito pertinho do Felipão, porque nesse estádio aqui a área técnica dos dois bancos é a mesma. Então o Capello vem falando, agora mesmo ele estava a 1 metro do Felipão. Pode isso, Arnaldo? Não pode, né? Porque tem que respeitar a área técnica, né? Mas é a mesma, não tem diferença de um para o outro. Na hora que a bola parar, a gente dá uma explicada em tudo isso. Aí o Daniel faz o toque mais ali atrás, para Fernando. Gira, o Brasil tenta respirar agora, e agora não conseguiu. O lançamento do Marcelo, botou na frente, Fred ajeitou no peito, por baixo. E Inashevich foi quem fez o corte. O que acontece é o seguinte, isso é um estádio muito bem cuidado, mas é um estádio de bairro. É uma coisa típica do futebol inglês. Tem o estádio do Tottenham, tem o estádio do Chelsea, são todos muito bem cuidados, mas são estádios de bairro. Então não há muito espaço no entorno do campo. Só tem lugar ali para uma área técnica. Então eles têm que se ajeitar e dividir aquela área técnica por ali. É diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil. E lá vem a Rússia para o ataque de novo. A tentativa do Kerzakov botando na frente. O Brasil rouba a posse de bola. O juiz marca mais uma falta brasileira em cima do Kerzakov. Esse número 11 que você está vendo aí. Vai rever a jogada quando ele chega
O Daniel vai para cima dele, chega também o Fernando, 2 em cima dele, o árbitro de forma correta marca a falta. A Rússia já cobra, tá com o time inteiro no ataque, inteirinho em Brasil, inteirinho na defesa. É um princípio de jogo difícil para a seleção brasileira. Quer sacode outra vez, tentou o cruzamento. O corte foi feito, a bola foi para a linha de fundo. No corte do Davi Luiz é outro escanteio que favorece o time da Rússia. O tempo vai passando dos 12 minutos do primeiro tempo. Pressão, repito, sufoco. Não consegue respirar direito o time do Brasil. Olha o cruzamento, a bola para a área, o toque de cabeça! E essa não entrou porque o Thiago Silva se jogou ali no chão para salvar. Olha a repetição do lance. Foi o Hernanes. Foi o Hernanes, né? Eu estava aqui procurando, foi o Hernanes. Chegava abafando junto com o Júlio César. E vai vir bola para a área brasileira de novo. Você pode ver a repetição aí como o Hernanes foi quem fez o corte. Chegando bem ali, se jogando à frente do Júlio César. Mas é pressão total do time da Rússia. Vamos ver se o Brasil começa a achar o espaço para sair. Não tem tempo para respirar. Repito. Aí vem a Rússia outra vez o cruzamento, outra vez o corte de cabeça e outra vez a bola pela linha de fundo. E de novo é escanteio contra o Brasil. Fred, já ali dentro da área. O Brasil está tão preso atrás que o centroavante brasileiro jogou como zagueiro agora, metendo a bola pela linha de fundo. E lá vem cruzamento de novo. Daniel Alves faz o primeiro corte. Neymar veio buscar, tocou de primeira, tocou mal. Tocou nas costas do Oscar. É apenas lateral para o time da Rússia. O tempo vai passando e só o time russo joga. Galvão, no último jogo foram 10 escanteios a favor da Itália, apenas um a favor do Brasil. E num desses 10 escanteios saiu um dos gols da Itália. Realmente me impressiona porque o Brasil não achou o ritmo do jogo ainda. Casa Grande, nós vamos aí para 14 minutos, o Brasil não achou o ritmo do jogo. Então, nós vamos para 14 minutos. Faz muito tempo que eu não vejo uma partida de futebol em que tem um domínio tão grande de uma equipe só nesse espaço de pouco tempo de início de jogo, que normalmente elas estudam. A Rússia não está dando tempo do Brasil entrar no jogo. A seleção brasileira não consegue entrar no ritmo do jogo, que é totalmente ditado pela Rússia. E aí vem escanteio de novo. Vem bola para a área brasileira. Olha a bola fechada, de qualquer maneira. O Brasil fez o corte lá com o Davi Luiz. Tem que ajeitar o contra-ataque para dar um sustinho neles, né? Quem sabe agora. A bola enfiada mais à frente. A tentativa era com o Marcelo que tentava sair lá pela esquerda. O corte foi feito. E lá vem a Rússia outra vez. Faz Olim. Puxou a jogada para o meio. O Brasil marca de qualquer maneira. Davi Luiz chega. A bola bate num, bate no outro. Oscar toca errado. Toca para trás. A bola batida para o gol. Júlio César pega. Outra vez a finalização russa, dessa vez com o Bistrov. E o Júlio César caindo para fazer a defesa. Aí o Kaká faz o toque de lado. O Brasil tem que botar a bola no chão, tocar e achar uma forma de jogar. Hernanes. Aí o Fernando. Faz a abertura para a direita, para Daniel. Esse é o momento certo. Para tentar mudar o ritmo do jogo. Kaká abriu pela direita. Chegou a marcação embaixo em cima dele. O Bandeira está marcando a falta. A entrada por baixo do Berezutsk. No número 14 em cima do Kaká. Rapidinha a cobrança feita. E o próprio Berezutsk de esquerda sai batendo para frente. Aí Thiago Silva. Olha agora, Galvão, uma imagem. Só tem um jogador da Rússia na frente. Porque eles jogam compacto. Voltou todo mundo, aí o zagueiro deu um chutão pra frente, eles estão saindo em bloco. Nesse momento que o Daniel tá pegando a bola, tá todo mundo concentrado do lado de cá. É muito difícil o Brasil jogar do jeito que está, estático, o jogador esperando a bola chegar no pé, como tá agora. Marcelo esperando a bola chegar no pé, o Marcelo vai tocar, tá esperando a bola chegar no pé. Tem que ter movimentação, senão não vai achar espaço. Ou seja, tem que fugir da marcação para encontrar o espaço. E tem que iludir a marcação adversária. Isso é com movimentação. Aí nós passamos dos 15 minutos desse primeiro tempo no 0-0. Como sempre acontece na Inglaterra já há algum tempo, o Neymar é vaiado pela torcida. Ele protegeu com o corpo, deu a cotovelada em cima do jogador russo. Ele deu a cotovelada em cima do jogador russo e imediatamente a torcida o vaiou. Você viu a imagem do Filipão preocupado por ali, tem que estar preocupado mesmo. E a Rússia vem jogando de novo. Shirakov. Atrás.
Berezutski. Vai jogando mais pela direita. Anilkov. E aí o Brasil tem a chance do contra-ataque. Oscar partiu na velocidade. Fred pelo meio. Kaká pela direita. Tentou o toque de novo. Era para tentar partir pro gol para definir o Kaká. Tinha um espaço pela direita. O Brasil precisa dar um susto no time russo. Aí o Marcelo brigou pela bola. Brigou pela jogada lá com ele. Faz o linho. E o Bandeira marcou lateral para a seleção brasileira. Aí você vê o Marcelo tocando mais à frente. Neymar recebe, joga com o Marcelo. 3 na marcação. Ele consegue escapar, abriu espaço, foi pro chão, pediu a falta. Em cima do lance marcou Howard Webb. Ele marca tudo, Arnaldo. Ele tem um físico privilegiado, ele corre muito, está sempre pertinho da bola. Ele era policial aqui em Londres e depois trocou a profissão por futebol e profissional. Nesse lance, o zagueiro russo deixou o corpo para o Marcelo bater nele. Portanto, falta bem marcada. Aí a falta que favorece a seleção brasileira. O Filipão chamou o Fernando no canto para conversar, enquanto o Thiago na marcação da cobrança ali. O Fernando foi lá na lateral de campo conversar com o Filipão. O Filipão vai passar alguma instrução. O Daniel Alves ajeita para a cobrança. Os dois laterais por lá. Dois rivais terríveis. Daniel Alves, que é do Barcelona, e o Marcelo, que é do Real Madrid. O Marcelo é mais para cruzar. O Daniel pode tentar a finalização direta para o gol. Ele bate bem na bola. 5 do Brasil esperando. Cruzamento. Subiu. E Nashevich para fazer o corte de cabeça. Aí Oscar jogando pela direita. Vai tentar na habilidade. Tentou. Cruzamento. O lance é bom. O Neymar fechava por ali. Fechou com ele o zagueiro. Conseguiu o toque de cabeça. E a bola caprichosamente correu pela linha de fundo. E saiu apenas em lateral para a seleção brasileira. Olha só a repetição como o Neymar chegava e mergulhou de cabeça o Anilkov. E salvou aquilo que seria o gol do Brasil. O cruzamento do Oscar. A tentativa de enfiada de bola para o Fred. O corte é feito, outra vez a lateral para o Brasil. Se aproveita e passa a ter um pouco a posse de bola o time brasileiro. O Hernanes. Parece que vai se ajeitando a seleção do Brasil. O Oscar bem caído aqui pela direita, fazendo o papel que era do Hulk no jogo anterior contra a Itália. Menos força física, mais habilidade, o toque de bola, a bola chega no Kaká, recebe, passou Oscar, bem enfiada para ele, tocou para trás, tentou Daniel. Apareceu ali pelo meio, Shirokov, para fazer o corte. Davi Luiz se antecipa. Agora é o Brasil que bota pressão, cruzamento, Neymar tentou, domina, a bola escapou. Ela passou pelo Fred, quando o Neymar tentou, domina, ela bateu na barriga dele. E acabou escapando, teve a chance de gol, o Brasil vai se achando. Vamos nos aproximando dos 20 minutos do primeiro tempo. Vai tentando se achar e vai se achando o time brasileiro. E outra vez é falta que favorece a seleção do Brasil. Globo, a gente se liga em você. Novo Voyage. Mais inteligente e econômico. Aí a torcida brasileira começa a se manifestar. Ela ficou meio que assustada no começo do jogo. Nos últimos 5 minutos, caso o Brasil está se achando. Era isso que eu ia falar para você agora. Faz 5 minutos que o Brasil comanda o jogo. Conseguiu encurralar a seleção da Rússia. Como eles jogam compacto, em bloco, o bloco deles está todo atrás e eles estão tendo dificuldade para sair. Ou seja, o Brasil passou a usar a arma deles, né? Marcar a saída de bola. Aí o Fernando arriscou, bateu direto pro gol. Ele bate forte, bateu por cima do gol. É apenas tiro de meta para a seleção da Rússia. Aí você vê que tem gente, a torcida russa está muito mais acostumada com o frio, gente ali de banho de camisa, o braço de fora. Do lado brasileiro é todo mundo, todo encapotado. Já já nós vamos ter a participação do nosso amigo internauta, que sempre ajuda nas nossas transmissões, não sabe o que ele quer. A Rússia vai para o ataque de novo. Thiago Silva fez o corte. Repare que o Brasil achou. Já é diferente o jogo. Hernanes pedalou, fez a finta para achar o espaço, tocou para a esquerda. Marcelo recebe, Kaká se mexe mais à frente. Ele começa com o Neymar, Kaká cai lá pela esquerda. O Neymar tenta a jogada individual, por trás a falta em cima dele. Ele levava vantagem, fazia a finta, por trás recebeu a falta. Mais uma falta que favorece a seleção do Brasil, um número de faltas muito mais alto
nesse princípio de jogo do que no jogo Brasil e Itália. É um jogo com um ritmo muito mais forte. Estamos todos nós conversando sobre o ritmo de jogo, o ritmo intenso, é o que a gente vê aqui, é o que se aplica na Europa hoje. Um ritmo muito forte de jogo. Aí o Fernando, cruzamento, Davi Luiz. A bandeira já subia, ele sabia que estava impedido. Ele já tinha olhado, ele viu, ele estava virado para o bandeira, ele viu a bandeira, o bandeira levantando ali a bandeira, deixou a bola passar, quer ver? Estava completamente impedido, não há nenhuma dúvida, né, Arnaldo? E ele viu que estava impedido, ó. Você vê que ele deixou ela passar. Impedimento claro. A arbitragem nesse jogo está marcando tudo que é falta, tudo que é contato físico, diferente do último jogo contra a Itália. Um árbitro mais experiente, né, sabe que isso é um jogo disputado com ritmo nessa intensidade, o juiz tem que tomar conta, tá certo ou não? Tá certo, mas esse árbitro, ele tem suas deficiências. O bom é o preparo físico, mas ele na parte técnica às vezes falha. Vamos ver. Vamos esperar para ver e torcer para que ele não falhe, né? É o que a gente sempre espera do árbitro e torce, para que ele nem apareça no jogo. A bola saiu, é lateral para a seleção brasileira. Vamos aí passando dos 22 minutos do primeiro tempo. Repito que é o último jogo que o Filipão tem todos os jogadores que ele quiser à disposição dele. A partir de agora, antes da convocação, teremos 2 jogos. Um jogo no dia 6 contra a Bolívia, na Bolívia, e no dia 24 contra o Chile, em Belo Horizonte. Daniel vai para o ataque, tentou a segunda finta, ficou preso na marcação do Cocorinho. Olha como o Casagrande chama a atenção que ele joga em bloco. Era o centroavante número 9, Cocorinho, que estava marcando a subida do lateral direito da seleção brasileira. É o técnico Fábio Capello, um homem que sempre foi vencedor e que faz questão, como disse o Mauro, que botar um chip de vencedor na cabeça dos jogadores russos. Aí o Brasil começa a jogar dali atrás. Hernanes jogou para Kaká, tentou botar velocidade, parou, tocou para Marcelo. O Kaká recebe, volta no Marcelo, Hernanes pode inverter aqui para a direita, Oscar está livre pela direita, a bola passa pelo Fernando, vem no Daniel, do Daniel para o Oscar, Oscar no mano a mano. Não quis a pinta, preferiu voltar no Daniel, outra vez para o Oscar. Os dois insistem no toque de bola, ela vem mais atrás para Fernando. O Brasil fica com a posse da bola, passa a ter mais posse de bola do que o time russo. Davi Luiz faz abertura para Daniel Alves, toca de cabeça, toca bonito para Oscar, matou na bola, ele tentou o toque, a bola escapuliu. Faz o Lin, carrega na perna esquerda, jogador habilidoso, número 20, fique de olho nele. Faz o Lin, número 20, trabalha com a perna esquerda, desce aí, ó. Chegou rasgando por baixo, o Daniel levou vantagem, o juiz mandou seguir. Hernanes descola o lançamento, a bola forte, o Fred não foi atrás, ela foi pela linha de fundo, é tiro de meta para a seleção da Rússia. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola. Ali na disputa de bola no meio do campo, o juiz acabou marcando mais. Ele gosta de apitar, hein, Arnaldo? Ele gosta de apitar, amigo. Essa não precisava, não. Apitou mais uma falta e deu falta para a seleção da Rússia. Aí o Faizulim. O Faizulim é um dos 5 jogadores do Zenit, do time do Hulk, que são titulares aí dessa seleção. Por isso o Hulk ontem numa entrevista disse, olha, muito brasileiro vai se surpreender com essa seleção, porque o time é rápido e bom. A base é toda do time dele, inclusive falta o principal, o Denisov, que é o desafeto dele, né? Que é o desafeto dele, que não gostou dele ganhar muito lá, etc. Mas está machucado e é o capitão da seleção. Senão seriam 6 hoje da equipe dele. Vamos explicar. Assim que o Hulk chegou lá, ele deu uma entrevista dizendo ele não é o Messi, por que ele ganha 3 vezes o que todo mundo ganha aqui? Esse não está jogando, está machucado. Mas já, parece que já se entenderam. O time do Zenit é um dos times fortes hoje, até do futebol europeu. Mais uma falta marcada, cometida pelo time brasileiro. Está caído o jogador russo, caído o Echenko. Ficou sentindo um pouco a perna do Echenko. Berezutski, toca mais à frente. O capitão do time, número 15, Shirokov.
Aí você tá vendo, faz o Lin. A bola passa pelo zagueirão Berezutski e chega outra vez no Shirokov. E volta. Agora é o Brasil que marca nos campo de defesa, e a Rússia já não tem mais aquela facilidade de partir para o ataque. Você vê que nós estamos em 26 minutos, quase 27 minutos. A intensidade daquele jogo russo diminuiu completamente. O Brasil ganhou um pouco de terreno, se posiciona melhor, consegue tocar a bola. Eu acho que envolve até a defesa da Rússia muito mais do que ela envolveu naquele início de... E lá vem o Brasil com o Neymar pela esquerda. Buscou a bomba, bateu direto pro gol. Fred não gostou. No que ela chegou, ele soltou a bomba de perna esquerda. Você vê que a bola passa pelo Kaká. O Kaká toca pro Marcelo. O Marcelo enfia pro Neymar. Ela chegou, o Fred estava livre pelo meio, pedindo a bola, pedindo o toque. O Neymar bateu pro gol, a bola saiu à direita do gol. Filipão já está mais tranquilo. Filipão, Murtosa, Carlos Alberto Parreira. Ali o comando da seleção brasileira, o técnico, o assistente do técnico e o coordenador técnico. Aí o Brasil, a posse de bola de novo. Neymar tenta, a marcação vem por baixo. Quem chegou por ali foi Faizulinho. O juiz gosta de apitar, né? Sabe o Faizulinho não fez, foi nada. Aí o Fred, toca de lado, a tentativa para Oscar. Recupera a posse de bola russa, agora é o Brasil que está mordendo a saída de bola. Aí o Kaká, o Daniel, tocou para Kaká de novo. Faz ela chegar na direita para Oscar. Jogando sempre bem aberto pela direita. Daniel está pedindo. Daniel chegou pedindo. O Oscar não deu. Apareceu Nhashevich para fazer o corte. Daniel, Oscar, para cima do Nhashevich. Daniel no cruzamento. Bateu espirrado na bola ali o Echenko. Kaká recupera para o time brasileiro. E o árbitro marca a falta do Kaká na entrada dele. Vamos ver o que o amigo internauta tem para dizer por aí. Qual é a pergunta que ele faz nesse momento, acessando a página de futebol da Globo na internet? É o Sérgio de São Paulo que pergunta: Kaká no time titular dá mais confiança ao restante da equipe? É uma pergunta que sempre é feita e quem responde é Walter Casagrande Júnior. Eu acredito que sim. Ao meu ver, o Kaká era o time que eu gostaria de ter visto jogar, que eu estava esperando ver jogar. Kaká com o Oscar armando a jogada. Eu acho que a presença do Kaká dá uma segurança maior, divide a responsabilidade com o Neymar, que hoje é o grande jogador no futebol brasileiro. Eu acho que dá mais confiança e mais liberdade para o Oscar também. A cobrança maior em cima dele, ele está acostumado com isso. E sem esquecer que ele está numa fase que ele retomou a posição titular no Real Madrid e vem jogando bem. Está em ascensão, né? Exatamente. É um jogador que não dá para se descartar. Falou o Casagrande. E aí a Rússia trabalha pela esquerda. Daniel vai na marcação. Chegou no corpo. Foi em cima do corpo do Echenko. Então o juiz marcou a falta de novo. Globo, a gente se liga em você. Itaú, apoiando as mudanças que mudam seu mundo. Era a tentativa de contra-ataque do time brasileiro, rifou a bola. O Glunchakov ali pelo meio, deu um chutão para cima. Hernanes, que o Filipão elogiou muito na entrevista coletiva de ontem. Foi o único jogador que ele elogiou dois jogadores, especificamente. Os outros ele falou em geral, posição, pode jogar, pode não jogar. Ele elogiou muito dois jogadores, o goleiro Júlio César e o meio-campista Hernanes. Foram os dois jogadores a que ele se referiu, dando o nome, dizendo que o Júlio soube voltar muito bem para a seleção e que o Hernanes, ele gostou muito da participação do Hernanes no jogo contra a Itália. Aí o Hernanes, tocando para Davi Luiz. Botou na frente para Neymar, ele não tem 1 centímetro de espaço, o Anilkov não dá 1 centímetro de espaço para ele. Aí o Kaká. Hernanes. Neymar. Tocou para Daniel, o Oscar está caindo pela direita, passou no Kaká, devolveu para Daniel, tentou a tabela curta com o Kaká. Forçaram a barra por ali. Saiu errado o passe do capitão Shirokov. O Brasil recupera a posse de bola, nós já vamos passando dos 30 minutos, o jogo quando é muito rápido assim, o tempo também passa rápido. Muito intenso o ritmo, tá aí o Kaká. E complementando aquilo que você dizia, o Casa, aquilo que você dizia, veja que o Oscar está caído mais para a esquerda, o Neymar caído mais para a direita, e que quem ficou mesmo com a responsabilidade
armar a jogada pelo meio, acabou sendo o Kaká. Naturalmente ele já cai ali nessa função, pela experiência, como você disse, pelo hábito que tem de ser cobrado e tem que apresentar. Onde a bola mais passa é o jogador, principalmente no futebol brasileiro, que é mais cobrado, aquele jogador da criação. E na minha opinião, 15 minutos, passando aqueles 13 minutos que a Rússia pressionou o Brasil não conseguia jogar, o Brasil está melhor na partida e joga melhor do que jogou no primeiro tempo contra a Itália. É claro que o tempo passa na medida que o tempo passa, né? Antes que alguém diga isso, mas é que a sensação é de que ele passa mais rápido. Aí vem a Rússia, lá pela direita. A finta em cima do Marcelo, sempre a jogada por ali do Faizulim. Olha lá, como ele gira em cima da bola, prende, olha, toca na perna esquerda. O Davi Luiz chega para fazer o corte. Daniel e o Brasil vai tentar ligar o contra-ataque. O Kaká está pedindo livre pela esquerda, Daniel prendeu, vai jogar pela direita. Carregou Daniel. Tentou enfiada no meio para o Neymar. Kaká vai passando na esquerda. Ele prende a bola. Kaká passou livre. Ele prendeu demais. E o Kaká, se fosse participar agora, está impedido. E o Kaká dá uma dura no Neymar. Ela deu uma dura no Neymar. O Neymar ferreu. O Kaká falou: é você. Ele passou pela esquerda. E o Neymar, olha como ele passava ali o Kaká. E o Neymar tentou a jogada individual. E isso também é importante, alguém dizer para ele: garoto, você prendeu. E olha como a seleção da Rússia marca em bloco, né? Na hora que o dominou, foram 4 jogadores para pressionar, para dificultar a jogada do Neymar. Ele com o craque que é e com o prestígio que tem, a marcação em cima dele é sempre muito forte. Aí o Marcelo. Lá vem o Brasil, cruzamento, o Fred tentou colocar a perna direita, a bola passou por ele. Passou pelo zagueiro, foi pela linha de fundo, é apenas tiro de meta para a seleção da Rússia. Globo, a gente se liga em você. Brahma, imagina virar sócio e melhorar o futebol. Aí a briga pela bola ali, pelo lado direito, a defesa da seleção brasileira. Acá pelo meio, a bola bate nas costas dele. Neymar briga pela bola, fica uma coisa feia por lá. Até que bota ordem na casa do Shirokov, bota a bola no chão aí o capitão. Tocou mais atrás. Lushakov. Abertura pela direita. Aí Nilkov no apoio. Um pouco mais atrás. Nhashevich. Aí pelo meio o Brasil se fecha, vai todo para a defesa. Só o Fred fica ali na linha do meio campo. O Oscar saiu para cima para dar o bote na marcação. Eles já se enrolaram, vão ter que voltar atrás com o goleiro. Acerta o time do Brasil. Realmente foi um início num ritmo enlouquecedor do time da Rússia. O Brasil assustou, mas depois passou a mandar no jogo. Aí segue 0 a 0 aí, quando vamos a 34 minutos desse primeiro tempo. E a Rússia vem para o ataque. Tentativa de subida lá pela direita. O Nani chega para fazer o corte. Marcelo faz o domínio, sai do primeiro, sai do segundo. O russo deixou a perna. E a falta é cometida em cima do Marcelo. Esses 3 jogadores que entraram na seleção, nenhum dos 3 tem um ritmo de jogo muito continuado. O Marcelo voltando a jogar uma partida desde o início no Real Madrid, não tem sido escalado. Desde que sofreu uma fratura treinando pela seleção em outubro do ano passado, ele não tem sido escalado no Real Madrid. O Thiago Silva ficou mais de 40 dias sem jogar, disputou apenas 2 partidas. E o Kaká, há muito tempo, não faz uma sequência de 3, 4 jogos seguidos. Vamos ver qual vai ser a atitude do Filipão em relação a eles no segundo tempo. Já que eles vêm aí sem ter esse ritmo de jogo, e o jogo foi muito intenso realmente nesse primeiro tempo. O Ciro se diverte, faz a festa apesar do frio. E a Rússia toca a bola por ali. Beleza, o Tisk faz a abertura pela esquerda para o apoio de Echenko. É sempre a saída de bola deles com o 22 Echenko. Já é lateral para a seleção brasileira. Olha só como eles fazem a marcação em cima da saída por lá. Fica difícil. É difícil achar o espaço. O Thiago Silva teve que bater para frente. Fred deu uma empurradinha ali no zagueiro. O juiz não viu. O Oscar ficou com a sobra. Tocou para o Neymar. A primeira marcação é sempre do Nilkov. Hernanes para Marcelo. Marcelo para Oscar. Abriu espaço. Está faltando chute no time brasileiro. Aí o Marcelo tentou o toque para Kaká, limpou, pode até bater. Tentou enfiada na frente para o Neymar. Apareceu a última perna ali na marcação do Inashikov.
Olha só, o Shirokov, como fez a finta, tentou ligar o contra-ataque do time russo. E aí está o Thiago Silva. É importante esse jogo para ele. Na próxima semana a gente vai ter Paris Saint-Germain e Barcelona, um jogo tão esperado na Liga dos Campeões. Você vai curtir na Globo, claro. E é muito importante o time dele. O Thiago Silva é o capitão do time, inclusive. Davi Luiz, bate para frente. Neymar, falta nele. Aí não há o que discutir. Ele dominou, já ia ganhando a jogada, já chegou a falta dando Ikov em cima dele. Aí vamos passando dos 37 minutos deste primeiro tempo, 0-0. A torcida fazendo a festa do Brasil, tocando. Fernando. Agora passou pelo Hernanes. Olha, lance contra-ataque, pode ser perigoso. Kersakov. Já se arma a defesa brasileira. A bola já é tocada. Já chega por lá. Thiago Silva, com toda a categoria que tem, fez o corte e deixou para o Hernanes. Entrevista ontem, o Capello disse que o Thiago Silva é o zagueiro mais rápido do mundo. O Thiago Silva, entre os técnicos, é praticamente uma unanimidade que não há ninguém na posição melhor do que ele hoje no futebol mundial. Você viu lá a torcida? A torcida russa, tem uns três, estão animados, amigo. Aqueles não devem estar sentindo muito frio, não. Os três estão animados ali. Daí toca o time russo. Shirokov, mexeu pela direita, lá vem cruzamento. E com a rapidez a que o Capello se referiu, o Thiago Silva chegou para fazer o corte. Aí vem a Rússia, vem tocando, vem chegando com o perigo. Shirokov esticou a perna, Marcelo. E olha, se ele não estica, o Anilkov ia chegar de cara para o Júlio César, frente a frente do gol, nas costas do lateral brasileiro. Aí Neymar. Essa é a bola para botar no chão. Neymar tenta um drible para levar vantagem no lance. Ele fez certo, ele levou a falta e deu sequência no jogo. Aí o Oscar. Estamos chegando a 39 minutos, primeiro tempo. Jogo rápido, jogo muito disputado. Num ritmo muito intenso, mas 0-0 por enquanto. Talvez faltando, Casagrande, chutes, finalizações, tanto de um lado quanto do outro. O time da Rússia, eles fecham muito bem a frente da área, eles dificultam para qualquer jogador do Brasil pegue a bola e tenha um espaço e uma noção para chutar no gol. Então tá muito difícil de arrumar um espaço. Olha como eles fecham um bloco ali. É complicado. Olha o Kaká fazendo a abertura para Daniel, tentou o cruzamento. A bola bateu no Echenko. Voltou no Daniel, daí para Oscar, de Oscar para Daniel. Daniel na frente, a tentativa com o Fred, a bola passou, a posição era legal, mas o goleiro saiu para fazer a defesa. A Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby, cheirinho prolongado o dia todo. Aí sai tocando o time brasileiro. Marcelo lá pela esquerda. Neymar chega, encosta, faz o toque para trás. Hernanes aparece, Oscar já está livre aqui pela direita. A bola passa pelo Daniel, chega no Oscar. Tá faltando alguém para vir jogar com ele, ó. Agora já tem dois da marcação. Ele saiu do primeiro, tentou sair do segundo. Chegou para roubar a bola por ali o Echenko. Fernando. Deitado é mais difícil de jogar. Se livrou bem o russo. Eles partem na tentativa do contra-ataque. A bomba pega na rede pelo lado de fora. Soltou a perna ali o Faisolim. O Júlio César foi na bola, ele ficou pedindo o escanteio, ele fica reclamando de que Júlio César teria tocado fazendo a defesa. Esse lance aí, veja como ele aparece por trás da jogada de ultrapassagem bem feita, solta a bomba, ela vai na rede pelo lado de fora. E aí o Júlio César pegou na bola assim, o Júlio César fez a defesa assim, estava certo o Faisolim na reclamação. Foi com as duas mãos o Júlio César, fez uma bela defesa, inclusive. Uma boa jogada de ataque do time russo. No fim das contas, Casagrande, o time russo finalizou. Eu não sei os números ali que vão aparecer, mas a sensação é de que eles chutaram mais a gol. Chutaram. Eles chutaram 5 vezes no gol. Eles tiveram aquele início de 15 minutos
muito intensos e finalizando bem. Tanto que o Júlio César fez 3 boas defesas e a bola passou perto algumas vezes. Então a Rússia finalizou 5 vezes porque ela teve uma intensidade muito maior naqueles 15 minutos. O Brasil é um time de manobra, toca mais a bola e tenta achar o espaço para finalizar. Não foram só 2 finalizações brasileiras em mais de 40 minutos do primeiro tempo, acaba sendo muito pouco. Mas como rendimento de time, eu acho que o Brasil está melhor hoje do que foi contra a Itália. Pode ter chutado menos, mas eu acho que está com uma movimentação melhor. Tem mais cara de time, né? Aí veio o time da Rússia, tentava. Fernando chegou, fez o corte, Kaká. Jogou na dividida com o Kaká perdeu. Fez o corte, o Fernando depois tocou, não tocou legal na bola. Aí o time russo. Ela sempre passa ali pelo Fazolin. Esse é o número 8. Ushakov. Abertura pela direita, bateu muito forte na bola lateral para a seleção do Brasil lá atrás no campo de defesa. Davi Luiz aparece. 42 minutos, Arnaldo César Coelho. O que ele vai dar de acréscimo aí? Nada, né, Galvão? Não teve nenhuma contusão, nenhuma substituição. O jogo tá bom, tá tranquilo, tá no meio do campo, não tem jogada na área. Agora um número maior de faltas que o normal. Talvez pelo número de faltas ele arrume um minutinho aí de acréscimo nesse primeiro tempo. Aí o Davi Luiz, do jeito que ele gosta, der espaço, ele partiu, carregou. Costuma fazer isso no time dele. Foram 12 faltas cometidas pelo time brasileiro, 9 faltas cometidas pelo time da Rússia. Você viu aí os números? 21 faltas no total desse primeiro tempo. Teríamos a 22ª, mas o juiz deu a lei da vantagem. Marcelo chega para fazer o corte. Vamos chegar a 43 minutos. Primeiro tempo, lançamento é bom. No espaço vazio. Posição legal, Neymar, vamos embora, pra cima dele, Neymar. Fez o toque no meio pro Fred, dominou, tocou de calcanhar pra quem? Imaginou tocar pro Neymar, apenas recuou pro goleiro. Globo, a gente se liga em você. Vivo, internet móvel de qualidade onde você estiver. E aí vem a Rússia pro ataque, a bomba explodiu na perna esquerda. Dessa vez era o Kersakov. Bateu de perna esquerda, a bola subiu demais. Apenas tiro de meta para a seleção brasileira. Galvão, você falava agora há pouco no Paris Saint-Germain. O Lucas, que está machucado, foi desligado da seleção, se apresentou espontaneamente à seleção para fazer tratamento com o fisioterapeuta Luiz Rosan. E está inclusive aqui assistindo ao jogo, junto aos jogadores. Já esteve aqui com a gente, Tino, até durante 2 minutos antes do jogo, na nossa entrada antes do jogo, bateu um papo com a gente aqui dizendo que tá bom e que vai jogar. Pois é, e o Ramires, que estava convocado, tinha até expectativa de participar hoje, era esperado no sábado à noite pela comissão técnica, não apareceu, foi apenas no domingo comunicar que não tinha condições de jogo. Isso não agradou tanto a comissão técnica. Atitude para lá, atitude para cá, um veio. Aí, inclusive, o Lucas fez questão de dizer, ao vivo da Globo, que se Paris é pertinho daqui, o voo é curto, eu fiz questão de vir. Tá certo ele. Ele disse assim, gosto muito de estar no ambiente da seleção. É muito gostoso estar com esse grupo. Bacana. É assim mesmo que tem que ser. Aí a Rússia faz o domínio pelo meio. Daniel Alves recupera para a seleção brasileira. Toca atrás para Davi Luiz. Aí sai pelo meio com o Hernanes. Vamos ver, se ele for terminar, já vai terminar agora. Só girada de bola aí pelo meio, se ele não der nada de acréscimo. Neymar recebe a bola aqui pela direita, encara a marcação, olhou de longe, tocou para o Daniel. Fernando aparece, recebe, o juiz já botou apito na boca, apontou o centro de campo, o Arnaldo sabe tudo. Não deu nada de acréscimo, cravados 45. Terminou o primeiro tempo, final do primeiro tempo. 0 para o Brasil, 0 para a Rússia. É o terceiro jogo do Brasil com o comando do Luiz Felipe Scolari do Filipão. Aí as atenções se voltam, claro, para o Neymar. A câmera focalizando o Neymar. É a grande estrela, uma estrela ainda em ascensão no futebol brasileiro. 0 para o Brasil, 0 para a Rússia. O primeiro jogo, Galvão, uma derrota para a Inglaterra. O segundo jogo, um empate com a Itália. Agora, esse 0 a 0, vamos ouvir Tino Marcos. Vamos ouvir aqui o capitão da seleção. Um jogo muito intenso nesse primeiro tempo e equilibrado, Thiago. Muito equilibrado. Acredito que eles tiveram até as melhores oportunidades, mantiveram, acho que mais a posse de bola do que a gente. Acho que a gente tem que ter tranquilidade, principalmente no momento que a gente está sendo atacado, para que a gente não sofre gol. E é importante a gente manter essa tranquilidade. Quando a gente retoma a bola, de manter, de esperar a defesa sair para a gente ter um ataque produtivo. Mas eu acho que a equipe está se comportando bem.
eu espero que no segundo tempo a gente volte com um ânimo melhor para tentar resolver a situação. Obrigado, então, Thiago. Vamos ouvir, então, o Davi Luiz está jogando em casa aqui. Davi, tá jogando em casa, mas a coisa tá feia, hein? Não tá feio, tá difícil contra uma equipe muito bem montada. Não é à toa que tá fazendo uma excelente classificação e tá com uma excelente classificação para o Mundial. Só que no início erramos alguns passes onde dificultou e eles vieram no contra-ataque, tiveram 2 ou 3 chances. Só que agora a gente tá dominando o jogo, tá melhor, só falta o gol. Acertar o quê, então? Esse passe? Não, é só não deixar espaço, a bola tá muito rápida, então alguns jogadores não estão acostumados. Só que agora a gente, como eu já falei, a gente tá dominando, só falta o gol pra gente. Tá certo. Galvão. Muito bem, portanto, a análise dos dois zagueiros, os dois tocando aí nos pontos corretos, nos pontos justos, de como a coisa andou nesse primeiro tempo. Vamos fazer o seguinte, já a gente volta, começa o nosso show do intervalo. Tem muita coisa para você, tem parte da história desses confrontos, Brasil e União Soviética primeiro, Brasil e Rússia a partir da Copa de 94. Voltamos já. Globo, a gente se liga em você. Esther está esperando um filho de Cassiano. Eu tô grávida, Beto. O Cassiano, ele foi embora, mas ele continua vivo aqui dentro de mim. E Alberto vai tentar tirar proveito dessa novidade. Na hora certa, essa criança vai ser útil. Ela vai ser a moeda que eu vou usar para comprar definitivamente o amor da Esther. Nesta segunda, Flor do Caribe. Bom dia, parceiro. Onde eu faço um lanche por aqui? Lá no Posto Piranga. E recarga para celular? Posto Piranga. E farmácia, padaria? Posto Piranga. Esperto moleque aí, né? Obrigado. É teu filho? Melhor perguntar lá no Posto Ipiranga. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. 1 em cada 3 brasileiros já usa Manco. Ferreira, o serviço ficou a beleza, hein? Tudo a Manco? Não tem como ficar melhor, rapaz. Será que não tem? Tá me estranhando, rapaz? Eu, hein? Sai pra lá, bicho feio! Prefira a marca de tubos e conexões que mais cresce no país. A Manco, a marca da inovação. A Manco! A Manco! Nova linha Honda 300, agora com motor flex. Mais potência, seja qual for o seu estilo. Olá, eu estou de volta a João Pessoa, cidade que eu adoro, para recomendar mais uma vez o empreendimento da Vertical Engenharia, o residencial Montaltino. Um luxo de lugar que cabe no seu bolso, com 4 e 3 suítes no altiplano nobre, 3 vagas, 2 torres e uma completa estrutura de lazer. Faça como Cristiane Torlone. Conheça o projeto do novo residencial Montaltino. Aqui eu realmente me sinto em casa. Vendas sólida 3015-7000. Na Motomar você pode até não ser um astro, mas pode andar com uma Pop. Pop 100, pequena entrada mais 49 parcelas de 212,16. Pode até não ser famoso, mas pode ter a sua fã. CG 125 Fan KS, pequena entrada mais 36 parcelas de 267. Na Motomar é muito fácil você ter a sua fã e andar com uma Pop, com emplacamento incluso e capacete de brinde. Motomar, sua concessionária Honda. Bem, amigos da Rede Globo, nós vamos voltando na sequência do nosso show do intervalo. Alguns jogadores batendo bola por ali, cuidado com o gramado que sempre acontece na Inglaterra, aqui do lado do Casagrande. É um histórico altamente favorável para o time do Brasil. Alguns jogos são importantes, né? O 2-0 na Copa de 58, você não tinha nem nascido. O mais me lembro é de 82, Brasil e União Soviética, foi 2-1 na virada. Aí 2-1 na virada, mas tem 94, aí já era Rússia, não era? Já era Rússia. Já era Rússia, 2-0, mas também tem um jogo que... Vamos fazer o seguinte, vamos ver um pouco dessa história aí, o Renato Peters vai contar para nós um pouco dessa história.
1958 na Suécia, a primeira vez de um menino franzino de apenas 17 anos e também de um driblador de pernas tortas. Pelé e Garrincha são apresentados ao mundo. E o Brasil vence a então União Soviética por 2-0. 2 gols de Vavá. Espanha, 1982. Sócrates e Éder fazem 2 golaços para o Brasil, que vence por 2-1. Pau desconta para a União Soviética, ainda um conglomerado de 15 repúblicas lideradas pela Rússia. 1994, Estados Unidos, estreia dos brasileiros contra a Rússia. Romário faz o primeiro, Raí amplia o placar. O Brasil vence de novo, 2-0. Brasil! Como União Soviética ou como Rússia, já foram 11 jogos contra o Brasil e um faz parte também da história do futebol da TV Globo. 1965. A TV Globo está no ar há poucos meses e resolve mostrar uma partida de futebol pela primeira vez. Amistoso no Maracanã. Apenas 4 câmeras em campo. Gravação toda feita em filme. Era preciso um esquema bem organizado para revelar as imagens, montar, editar, narrar. A apresentação da... Tudo tinha de ser feito no menor espaço de tempo. Jogo às 4 da tarde, exibição às 8 da noite. Em campo, um desfile de craques. Djalma Santos, Bellini, Gerson, Jairzinho, Pelé. Nas tribunas, convidados ilustres, entre eles o senador norte-americano Robert Kennedy. O Brasil abriu o placar com Gerson e ampliou com Pelé. Os soviéticos empataram com Baniszewski e Metreveli. 2-2, placar final. E foi assim que tudo começou na Globo. Uma história de 48 anos. O futebol, a Globo e você. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do estádio Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra. Muito bem. Mudou ali a passagem do tempo que estava gravado ali na abertura, quando fiz hoje a abertura, depois de tantos e tantos anos, e a mudança do que existe hoje. Hoje, eu confesso não saber exatamente quantas câmeras estão mostrando o jogo. Hoje apareceu ali a voz, aquela figura que apareceu falando ali, foi Teixeira Reiser. Ele quem falou, quem fez aquela abertura nesse 2-2, que se não me engano é o jogo em que o Manga bate um tiro de meta, a bola bate na cabeça do jogador da União Soviética, que estava voltando de costas e sobrou para o outro fazer o gol do empate. Foi esse jogo. Mas é uma história bonita, né, Casal? Claro, a história é bonita. Grandes jogos e a transmissão, primeira transmissão, fantástica. Que trabalho para fazer, né? Que trabalho para fazer. Hoje fica tudo mais fácil. Daqui a pouco eu informo. Na volta do show do intervalo, eu digo a vocês quantas câmeras estão trabalhando hoje para mostrar esse jogo para você. Voltamos já. Globo, a gente se liga em você. John Travolta. Eu quero a droga do meu dinheiro e quero dinheiro agora! Denzel Washington. Você quer matar pessoas inocentes? Medindo forças no sequestro do metrô 123. Hoje, em Tela Quente. Muita gente se pergunta como vai ser a Copa. A Coca-Cola vai falar como ela não vai ser. Não vai ser só a Copa dos vencedores, dos perdedores, da celebridade ou do jogador galã. Isso é pouco. Brasil! Muito pouco para um país que tem tanto. É por isso que aqui a gente vai fazer uma Copa de todo mundo, de um país que vive de braços abertos. Porque o Brasil é o país de todo mundo, o futebol é o esporte de todo mundo e a Coca-Cola é a bebida de todo mundo. Juntos vamos fazer a Copa do Mundo da FIFA ser a Copa de todo mundo. If I could change the world, I would be the sunlight in your universe. You could think my love was really something good, baby. If I could change the Agora, quem é sócio do seu time ganha desconto em Brahma. Bem-vindo ao nosso grupo. Um grupo de pessoas que, como você,
ajuda a melhorar o futebol. E com isso, tem desconto em Brahma. Cafu, tem um copo? Só taça. Imagina virar sócio e ter desconto em Brahma. Imagina a festa. Você não viu nada. Beba com moderação. Cheirinho gostoso, cadê você? Cheirinho gostoso, tá aqui, te achei. Espuma, perfuma, spray, gostei. Cheirinho gostoso, o dia inteiro, agarradinho em mim. Nova linha Johnson's Baby com cheirinho prolongado. Vivo sempre, use muito, pague pouco. Alô, Grazi Massafera? É ela? Caraca, cara, a gente não se conhece ainda, mas eu tô te vendo aqui na revista, eu precisava te ligar pra dizer que você é muito linda, cara, muito linda. Obrigada. Como é que você sabia meu número? Não sabia não. Sabia não. Não, é que eu fui ligando, né? Fui ligando. Com Vivo Sempre, dá pra ligar muito do seu pré. Só 5 centavos, 1 minuto ou SMS. Ligue asterisco 9003 e cadastre-se. Cara, esse carro aqui tem um motor. Se liga, você pisa, ele responde, ó. Olha lá, responde mesmo, hein? Responde e ensina, cabeção. Novo Voyage 1.0 completo por R$ 34.490. E mais, Gol Fox e Voyage 1.6 com taxa zero e saldo em 24 meses. Volkswagen é o carro. Volkswagen é das Auto. Bem, amigos da Rede Globo, nós vamos voltando aí no nosso show do intervalo. Temperatura aí 0 grau, bacana. Mas também é bom pra jogar. É bom pra jogar. É um bom clima pra jogar. Melhor do que um calor muito forte. Bom, as dificuldades são diferentes. Melhor do que chuva. Muito bem. Vamos rever os lances do primeiro tempo, Casagrande. Aquela fase de impacto mesmo da seleção da Rússia no princípio do jogo. E depois o Brasil como conseguiu melhorar. Essa é a fase, a primeira defesa do Júlio César. E durou aí uns... 15 minutos. No mínimo 15 minutos. Uhum. Foi o momento que eles pressionavam mais, diminuiu o espaço, a bola não conseguia sair daí, o Brasil não encontrava uma forma de sair daí de trás, de fazer uma tabela, se a bola bateu na mão do Fernando, sobrou pro jogador da Rússia, que ele chutou para fora. Você vê até o Thiago Silva dizendo que o jogo acabou sendo equilibrado, mas que eles tiveram realmente mais oportunidades. Eles tiveram, nesses 15 minutos que eles foram melhores que o Brasil, nos primeiros 15 minutos eles tiveram mais chances, eles finalizaram mais, como essa que o Hernando chegou e travou em cima. O Brasil dominou depois, mas finalizou muito pouco. Eu acho que foi a maior falha no Brasil nesse primeiro tempo, foi a falta de finalização. Eu gostei do jogo que o Brasil apresentou. Aí já é a parte da sequência que o Brasil teve as oportunidades. Exatamente. Essa talvez tenha sido a melhor, porque se o lateral direito não faz o corte ali, o Neymar chegava para fazer o gol, ele se joga para fazer o corte, o Chilkov. Aí depois teve esse lance que o Fred reclamou do Neymar, que ele queria o toque no meio. Neymar tem que chutar ou tem que tocar no Não, Fred? aí tinha que chutar, não dava tempo de tocar pro meio, não. Talvez aquele lance do Kaká. O Kaká, sim. Quando o Kaká passou, ele poderia ter tocado. Esse daí o Fred chegou por 1 centímetro ali um pouco atrás. E essa é a defesa do Júlio César. Essa já foi no final, né? Quando eles conseguiram sair uma vez de trás, depois da metade do primeiro tempo pra frente, e tiveram essa chance que o Júlio César pegou, o juiz não deu escanteio. Você chegou a dizer, no primeiro tempo, de que mesmo com toda essa dificuldade, começou com dificuldade e eles tiveram, no fim do jogo, ainda no primeiro tempo, 2 oportunidades. Você chegou a dizer que mesmo assim te agradou mais do que a apresentação. Muito mais, como time muito mais, porque todo mundo participou, teve uma participação mais coletiva, você tinha mais opções, o Oscar abria pelo lado direito, o Neymar fechava pelo meio hoje, né? O Kaká abrindo também, entrando pelo meio para fazer uma tabela, abrindo na direita, abrindo na esquerda. Eu gostei mais da movimentação do Brasil nessa partida do que na partida contra a Itália. Agora nós vamos precisar ver o ritmo do Thiago Silva, do Marcelo, do Exatamente. Kaká. E eu acho que tem que cuidar um pouquinho mais agora, ajeitar uma finalização. O Brasil, com o ritmo que teve, poderia ter finalizado mais, né? Muito bem. Vamos lá dar uma olhadinha no campo, ver o que está acontecendo por lá, para que o Arnaldo César Coelho possa vir aqui para falar da gente da arbitragem. Tivemos um lance, no mínimo, diria eu, discutível. O Arnaldo, a princípio, disse que a mão estava próxima do corpo. Eu achei a mão um pouco afastada em relação ao corpo. Então, o lance é um pouco discutível, Arnaldo César Coelho. Vamos ver lá o jogo
É só o árbitro ali no meio, o time brasileiro ainda não voltou, não. Então vamos dar uma olhadinha lá. Vamos ver se você vai continuar com a convicção de que não foi pênalti, tá certo? Você quer me convencer? Não, eu não quero te convencer nada. A imagem é que então pode te convencer. Vamos ver o que o telespectador acha, porque é bola na mão ou mão na bola? Ele bate e aí a bola bate no braço dele ali e segue a jogada lá para a direita e o jogador russo de lá vai chutar em gol. Típico lance de bola na mão. Foi uma pancada bem forte. O jogador tenta até tirar o Fernando, ele não abre o braço. O braço está aqui colado ao corpo, portanto, para mim, bola na mão, não foi pênalti. Eu concordo com você. Ele não faz o movimento para ir na bola. Mas já vi muito juiz da pênalti assim. Característica desse jogo, muitas faltas, 21 faltas no primeiro tempo. E outra coisa, o time russo, quando sofre uma falta, a bola está parada, eles batem rápido. E isso ele pode pegar o time brasileiro desprevenido e sair um gol. Isso o jogador brasileiro tem que aprender, porque no Brasil, quando se bate muito rápido, o árbitro manda voltar, o que é errado. Muito bem. Nós temos, eu fiquei devendo a informação, são 14 câmeras ao vivo mostrando o jogo para você hoje, já que mostramos aquela história. Olha, eu já tive a informação de 14, de 15 e de 16. Então, como tive 14 e 16, vou ficar com 15. Vamos fazer a média, vamos botar pela metade. Mas é uma completamente diferente do que aquilo que mostramos quando o Teixeira Reiser nos apresentou naquele jogo em 1965, com 4 câmeras de cinema filmando e depois mostrando o jogo 2 horas depois do final. Autoriza o árbitro. Mexeu na bola o time russo. 3 mudanças na Rússia. Recomeça o jogo no segundo tempo. O futebol europeu não tem essa coisa de mudar no intervalo. Eles mudam mesmo se o técnico achar que foi necessário. O time brasileiro, o normal é que volte com o mesmo time, né? Então vamos começar, Mauro, me perdoe. Apenas o time dizendo, o time brasileiro é o mesmo que terminou o primeiro tempo, né? Exatamente. A torcida gostou da primeira fita ali do Marcelo, o Brasil parte para o ataque ali pela esquerda. A jogada junto à linha de fundo. O Kaká que partiu por lá foi para a linha de fundo, a galera gostou, o corte foi feito, é escanteio, parte para o ataque. Logo no princípio do segundo tempo, a seleção brasileira. Nenhuma alteração, portanto, no time do Brasil para esse segundo tempo. O Filipão quer analisar de novo direito o time e, pelo visto, está gostando. Está certo ele de gostar. Olha o cruzamento, bola para a área. Tentava por lá o Davi Luiz no ataque. O Thiago Silva também está lá pelo ataque. O corte foi feito. E o Brasil tenta botar pressão nesse princípio do segundo tempo. Já, porque os nomes são um pouco complicados. Já o Mauro Lopes vai dizer, vamos esperar que a bola dê uma parada. Vai que o Mauro Lopes possa falar, já que são 3 alterações no time russo. O Fábio Campelo providenciou 3 alterações de cara no intervalo para o reinício do jogo no segundo tempo. O time do Brasil tenta permanecer no ataque por lá. Davi Luiz. Aí o Thiago. Acabou perdendo a bola. O posse de bola, o time brasileiro, o time russo veio rapidinho para o ataque. Bonito toque de calcanhar desse Shirokov. Muito bom jogador. Shirokov, número 15. Vamos lá, Mauro Naves, um de cada vez, uma alteração. Número 2, saiu para a entrada do 23, o Kombarov. Kombarov, portanto. Deve mudar então a marcação em cima do Neymar. Foi o Anilkov que estava marcando o Neymar no primeiro tempo, agora entrou Kombarov no segundo tempo para fazer talvez essa marcação em cima do Neymar. A segunda alteração, Mauro. 17, Chatov entrou, Chatov, 17, no lugar do 18 do Bistrov. Chatov, 17. Entrou, saiu 18, Bistrov. Vamos com calma aqui, que esse 17 nem tinha na relação. Nem estava aqui na relação, exatamente. Então, pera um pouquinho. Quem saiu foi o Bistrov, número 18. E o Mauro repete o nome de quem entrou. Chatov. Chatov. Ok, Chatov, número 17, no lugar do Bistrov. Ficamos devendo uma. Kokorin, número 9, saiu para a entrada do número 5, Zirkov. Portanto, Zirkov, número 5, entra no lugar do Kokorin, número 9. Daqui a pouco o Casagrande fica olhando aí esses 3 que entraram, com o Kombarov,
número 23, Chatov, número 17, Zirkov, número 5. Vê onde é que eles jogam, como joga esse time russo a partir desse princípio do segundo tempo. Aí o Brasil tocando aqui atrás. Daniel faz o toque para Fernando, recebe de volta. Falta em cima dele, a marcação veio por trás e acabou cometendo a falta em cima do Daniel. Repetindo que a seleção brasileira completa essa série de 2 jogos e empatou na última quinta-feira com a Itália na Suíça, empatou em Genebra por 2-2, faz esse jogo agora. Os jogadores internacionais só voltam mesmo para a Copa das Confederações depois da convocação. O Brasil joga no próximo dia 6 na Bolívia e depois no dia 24 contra o Chile. O novo Mineirão, belíssimo Mineirão em Belo Horizonte. O Oscar podia ter batido pro gol, puxou para a perna esquerda. Tocou pro Kaká, abriu espaço, tenta a finalização, marcação aperta. Aperta em cima dele, ele toca pro meio. Tocou no Hernanes, ele gosta de chutar. Faz abertura lá pela direita. Caiu pela direita o Neymar. Puxou mais atrás para Daniel, tenta com o Neymar. A tabela acabou não dando certo. Aí o Fernando. Começa atrás com o Davi Luiz. Aí ele tem o Thiago Silva. Uma inversão dos zagueiros. Primeiro tempo o Thiago Silva jogou pela direita, o Davi Luiz pela esquerda, valeu o Davi pela direita e o Thiago pela esquerda. Qual é a tentativa, qual é a ideia do Filipão em relação a isso? Deve ser mais de marcação, né? Do que qualquer espécie de saída de bola, né, Casagrande? Inverter o posicionamento dos zagueiros. Até porque agora eles têm um atacante só, antes eles tinham 2 atacantes. Agora, entrou mais um jogador no meio campo para congestionar o meio campo, para fazer uma pressão maior, para diminuir o espaço, mas ficaram com um atacante só. Então eles vão variar. Aonde o atacante estiver, um vai encostar, o outro vai sobrar. Então às vezes o Thiago vai estar pela direita, às vezes vai estar pela esquerda. Muito bem. Esses são 2 jogadores que têm habilidade, né, para sair jogando, inclusive. Aí o Fernando. Fez o toque para Hernanes. Fica sempre faltando a finalização. Neymar, lá pela direita. Partiu para cima da marcação. Tentou bater direto pro gol. Confundiu a vida do goleiro Gabulov por lá. Ficou metade cruzamento, metade chute em gol. Complicou a vida do Gabulov. Ô Galvão, e dá para perceber na marcação agora que a preferência do primeiro combate é do Davi Luiz. A preferência é que o Davi Luiz deu o primeiro combate e o Thiago, por ter aquela velocidade que o Capello destacou, seja o jogador da sobra, o jogador da recuperação. Aquele que pode fazer a cobertura tanto de um lado como do outro, dos laterais e do Davi também. Quase como se fosse um líbero atrás da defesa. Exatamente. O antigo quarto zagueiro, o zagueiro central que saía para marcar, o quarto zagueiro ficava na cobertura. Aí nós vamos passando nos 6 minutos deste segundo tempo no 0-0. E Brasil e Rússia. Uma noite muito fria. Aliás, os dias têm sido muito frios aqui na Inglaterra. Onda de frio nessa parte da Europa, meio fora de época. Entrevista, inclusive, neve de novo para amanhã. Aí tocando na bola o time russo. Faz o Lin. Esse é o 17, Chatov, que entrou no segundo tempo, puxou a jogada ali para o meio. E o Chakov. Daniel escora de cabeça, Neymar definitivamente jogando pela direita no princípio do segundo tempo. Ele inverteu o posicionamento, já tinha feito isso no outro jogo. O Filipão, Neymar partiu, saiu do primeiro, ficou preso no segundo. Aí Chatov. Faz o Lin. Abertura pela esquerda, lá vem o time russo. Shirokov. Capitão e bom jogador. A tentativa de cruzamento, a bola bateu no Daniel. Faz o Lin de novo. Limpou o espaço ali para cima do Oscar. O Shirokov mais adiantado. E o Hernanes tenta sair com o time brasileiro. Aí o Marcelo. Não tinha para quem passar, saiu sozinho. Ele tem muita personalidade e muito futebol. Ele arranca, para de repente. O adversário passa anotado. Aí o Kaká. Se livrou bem da marcação ali do faz o Lin. A enfiada de bola, boa na esquerda. Neymar voltou para a esquerda. Pelo meio, Fred fica esperando a bola tocada para o Kaká. Hora de bater, não teve espaço, a marcação já chegou. Quando ele dominou, a marcação chegou. Hernanes, abertura pela esquerda, subiu a bandeira. Era bom o ataque brasileiro, mas subiu a bandeira na hora que a bola chegou para o Oscar, marcando o impedimento. Impedimento no campo de ataque ali na seleção brasileira. Nós estamos curtindo todas as emoções de Brasil e Rússia, por isso nós estamos apresentando hoje o capítulo de Malhação, que volta amanhã em seu horário habitual com o capítulo inédito.
Tá vendo o menino Oscar aí jogando em casa, no Chelsea, também vai crescendo a cada dia. Esses jogadores que vêm, assim como o Lucas está acontecendo no Paris Saint-Germain, o Oscar no Chelsea, o ritmo intenso do futebol europeu, eles vêm crescendo com isso a cada dia, por isso eu fico sempre na dúvida o quanto teria sido bom ou não ser melhor para o Neymar ficar no futebol brasileiro, teria sido melhor vir para a Europa, porque o ritmo é muito mais forte realmente em todas as partidas aqui no futebol europeu. Aí o Marcelo. Faz o domínio. E recebe a falta na entrada do time russo. Eram 3 jogadores da marcação em cima dele. Tá aí o Hulk, no aquecimento. Também o Felipe Luiz. O Diego Costa também ali ao lado. Diego Costa, Felipe Luiz e Hulk. São os 3 que estão no aquecimento. Aí o Brasil se organiza ali atrás. Thiago, daí para Davi Luiz, aquilo que dizia o Casagrande. Agora, nesse momento, Thiago voltou para a direita, Davi voltou para a esquerda. Depende de cada instante do jogo, a movimentação dos 2 zagueiros. Aí o Daniel. Fernando. Faz o toque no meio para Hernanes. Tentou enfiada de bola por ali. A bola poucas vezes chegou no Fred. Hein? Aí a tentativa do contra-ataque. O Thiago com tranquilidade faz o toque de cabeça, faz a bola chegar no Júlio César. Trabalhou muito no começo do jogo, depois deu uma acalmada a vida ali para o Júlio César. Aí Hernandes ameaçou um passe mais longo, tocou no Kaká que veio buscar. Aí ele carrega, olha, escolhe a melhor opção. Saiu, fez bonito a finta, botou na frente, como ele gosta, carregou, levou bem, recebeu de volta aí no Kaká, a marcação já fechou em cima dele. Quando ele recebeu de volta e armou para bater, a marcação fechou em cima dele. Mas aí mostra a repetição do lance, o Kaká, como ele gosta de jogar e como a gente gosta de vê-lo jogar. Tomando a iniciativa, buscando a tabela com o Fred. Só não teve a chance da finalização. Aí vem cruzamento, por baixo. A chance era brasileira, o Davi foi o último a tocar na bola. Ele fica reclamando o escanteio. A cobrança saiu meio esquisita, saiu por baixo. O Davi Luiz tocou na bola e ele fica reclamando, dizendo que a bola tocou o Arnaldo. Olha como ele vem, toca. Não sei se tocou ninguém, não. Você daria escanteio ou daria tiro de meta? Não? Pela reclamação, tiro de canto, mas pela imagem, tiro de meta. Então, tiro de meta, né? Exatamente. Aí o Hernanes, no meio de 2. A arbitragem deixou a jogada seguir, fez certo. Agora não, agora falta por trás ali em cima do Hernanes. Aí Daniel Alves. Atrás com o Thiago. Outra vez o Daniel. O tempo vai passando, vamos chegando aos 12 minutos. Cruzamento, a bola sai muito forte. Casagrande ficou muito, tá muito difícil para o Fred jogar. O jogo não chegou no Fred. Não, o jogo não chegou porque uma das situações em que essa equipe da Rússia me mostrou ser mais eficiente em fechar o espaço para uma criação de jogada. Olha só o frio que está fazendo. Você está vendo o espanhol, que é o técnico do Chelsea, ali pelo meio. O Rafa Benítez, que é o espanhol, técnico do time da casa aqui do Chelsea. Vê o frio que ele está sentindo ali, a forma com que ele está protegido. Só para completar, Galvão, o Brasil até consegue tocar a bola, o Kaká conseguiu até dar uma arrancada, mas eles não deixam espaço para finalizar. Acho que aquela jogada do Kaká foi característica, né? Como ele arrancou bem, driblou, tocou, recebeu. E já chegou alguém para fechar. Isso eles fazem muito bem. Nenhum jogador do Brasil consegue pegar a bola perto da área, né? Da intermediária em diante, e ter um espacinho para se posicionar para chutar. E aí veio o time do Brasil de novo. Fez a finta, a bola chegou no Oscar, tentou abrir. Aí recebeu a falta. Agora vamos ter a chance de chutar para o gol. Eu posso até estar enganado, eu já disse, e aí afirmo com 100% de certeza, 100% de aproveitamento da seleção da Rússia nas eliminatórias, mas acho que não tomou nenhum gol. Queria até perguntar para o Mauro. É a única, Galvão, entre as 53 seleções que disputam essas eliminatórias europeias que não tomou nenhum gol. É óbvio que cada grupo tem um grau de dificuldade. Claro. Na Rússia estão no mesmo grupo Portugal, Israel, Irlanda do Norte. E também não tem bobo não, né? Pois é. Ganhou de Portugal,
de 1 a 0 e tal. A única entre as 53 seleções a não tomar gol por enquanto. Então tá aí explicado isso que o Casagrande está dizendo, a dificuldade de se achar o espaço para bater pro gol. Agora tem o espaço. Espaço regulamentar ali de 9 metros e 15. O Davi Luiz bate bem na bola, tem feito gols de falta jogando pelo Chelsea. A cobrança ficou para ele, está acostumado, está em casa, partiu, bateu, tocou na barreira, me parecia meio perto. Na perna esquerda ele tenta a finalização e desabou o jogador russo que tomou a pancada da bola ali. O Davi Luiz, não a segunda, a primeira, quando bateu direto na barreira. O número 14, o Berezutski, e tomou a pancada. Aí o Davi Luiz vai para a cobrança. Ali o mais alto no meio da barreira. Amigo, pegou na ponta do queixo. Pegou na mão dele que estava na ponta do queixo, nocaute, Arnaldo. A regra é clara, pode ficar com a mão no rosto para se proteger. Mas o chute foi tão forte que a bola bateu na mão e a mão foi no queixo. E ele foi ao nocaute. A gritaria que vocês estão vendo é uma coisa normal que acontece sempre na Inglaterra. A TV não mostra quando o torcedor invade o campo. Ela não mostra. Então a gritaria do torcedor, porque o torcedor invadiu o campo. Eu digo a vocês que imediatamente 3 policiais o pegaram, já o levaram para fora, mas a TV não mostra, porque é uma forma de não incentivar ninguém a entrar em campo, que é um absurdo. Esse pode ter certeza, vai para a delegacia. Ainda mais porque não tem alambrado, né? O torcedor ali está na beira do campo. É porque a Inglaterra foi não existe alambrado, não existe proteção de vidro, não existe fosso, não existe nada em nenhum estádio inglês. Foi feito todo um trabalho muito rigoroso de torcedor ir preso, do torcedor ser condenado, que ficou isso na cabeça do torcedor. Então, eles entendem que essa é a melhor forma. Não tem que ter alambrado, nem fosso, nem nada disso. Mas eles não mostram quando alguém invade o campo. Aí lateral para a seleção do Brasil. Atrás se defende o time russo. Fernando. Aí o Thiago botou para frente. Fernando chega duro por cima dele a marcação do Inhashevich. Davi Luiz. Faz abertura pela esquerda. Ele recebe o Marcelo. Encara a marcação de 2. Ele tentou usar a habilidade, acabou perdendo. O domínio russo de novo, que já sai tocando errado. A posse de bola é brasileira. Davi podia até tentar bater pro gol. Preferiu o lançamento na frente. Quando a bola ia chegando pro Fred, já subia a bandeira para marcar o impedimento, mas o juiz preferiu não dar. O bandeira marcou o impedimento do Fred. Como o goleiro ficou com a bola, o Gabulov, o árbitro preferiu não dar o impedimento. E aí o goleiro saiu jogando rapidinho. Isso pode, Arnaldo? Pode. Ele não podia punir, porque inclusive o Fred nem toca na bola. Como o goleiro defendeu, ele deu o seguimento, deu a lei da vantagem. Está certo lá. E aí veio o time russo de novo. A tentativa do Chatov. O tempo vai passando, passamos dos 16 minutos. Recupera a posse de bola o Brasil. Kaká descola o lançamento, jogou certinho no pé de Neymar, dominou no pé direito. Não era o Kaká, era o Oscar. O Kaká recebe agora. Tenta a jogada pela esquerda, o corte é feito, a bola vai para fora. Kaká fazia ultrapassagem aqui pela esquerda, o lançamento tinha sido do Oscar. E foi muito preciso, caiu certinho no pé direito do Neymar. Aí o Brasil tocando bola, chegando, tentando sempre. É quase como garimpar o espaço para tentar uma finalização. A jogada de linha de fundo, a tentativa de cruzamento, a bola desviada, vai pela linha de fundo, é mais um escanteio para a seleção brasileira. Era o Chatov, que estava na marcação em cima do Kaká. O Filipão está ali, acompanhando. O Neymar vem para a cobrança, vai ajeitar ali. 0 para o Brasil, 0 para a Rússia. Lembrando que faz tempo que o Brasil não ganha de um adversário de primeira linha do futebol mundial. A última vez foi em 2009, contra a Inglaterra, jogando no Catar. De lá para cá, nenhuma vitória em cima de um adversário. Campeão do mundo nenhum. E a Rússia não é campeão do mundo, mas é um time hoje de primeira linha do futebol mundial. As eliminatórias estão comprovando isso. O Filipão está sinalizando alguma coisa ali, pedindo alguma coisa para a seleção brasileira. Arnaldo, você viu alguém? Fale quem é. Não, é que o Filipão está com a mão no bolso, porque ele estava reclamando que a mão dele fica gelada demais, fica duro os dedos.
Se ele falou na coletiva de ontem. Exatamente, por isso que não está com a mão no bolso. Tá certo. Importante. Aí o Daniel. Cruzamento, bola para a área, o toque de cabeça. O Brasil tenta chegar, tentou com o Kaká. Trabalhou com o Daniel, a sobra atrás do Hernanes. Limpou a jogada, abriu bem para o Marcelo. Quem sabe o chute agora, pé direito, bateu pro gol. Finalmente achou um espaço o time brasileiro para bater pro gol. A bola saiu no centro do gol. O Gabulov fez a defesa. 18 minutos de insistência para garimpar um espaço. Agora são 6 finalizações para cada lado. Você vê aí os números, 6 finalizações para cada lado. O que mostra que depois daquela pressão do time russo, o Brasil dominou o jogo, culmina agora no segundo tempo. O difícil é achar esse lugarzinho para bater pro gol. Eles chegam com mais facilidade, finalizaram agora. Era o primeiro chute deles no segundo tempo. A bola não chegou no gol porque bateu ali na defesa brasileira. Fred briga pela bola. Hernandes vai ali pelo meio. Toca de cabeça a primeira, toca de cabeça a segunda. Oscar tocou errado. Aí o time russo vai se armando ali atrás. Inhashevich. Vai jogando pelo meio com o Shirokov. A bola chegou para Kerzakov. Enfiada mais à frente, por baixo. O Thiago Silva fez o corte bem para cima do Shirokov. Vai tentar ser mais rápido na saída do time brasileiro para achar espaço. Começa com o Kaká aqui pela esquerda. Ele carrega para o meio. E por trás o toque em cima dele, a falta cometida. E talvez pinte aí o primeiro cartão amarelo. O Arnaldo vai ficar só na conversa. Chegou por lá o capitão Shirokov. Ele tocou no Kaká por trás e acabou levando ele a pior no lance ali. O jogo fica paralisado. O árbitro conversa com ele e vai autorizar a entrada para o atendimento do jogador russo. Globo, a gente se liga em você. Novo Voyage, mais inteligente e econômico. E acabou levando a pior ali, o jogador russo, mas o Casagrande, acho que a expressão é quase que garimpar, né? Tem que garimpar um espaço de um palmo para tentar um chute a gol. E em 18 minutos de pressão do Brasil, só uma vez eles acharam esse espaço nesse chute do Marcelo. Se você for olhar a estatística só pelos números, parece que o Brasil está mal na partida, está sofrendo. Não está jogando melhor que a Rússia no segundo tempo, toca a bola de lado, tenta se mexer. Os jogadores estão se movimentando. Eu acho que só o Fred está um pouco abaixo no rendimento dos outros jogadores, mas o time da Rússia tem uma eficiência para marcar fantástica. Eles não dão espaço algum e o Hulk está pronto para entrar. Vamos ver quem vai sair. O Oscar ficou na posição dele, mas pode ser até o Kaká sair, porque não vinha com esse ritmo de jogo todo. Vamos ver qual é. Oscar. É o Oscar. Então ele faz a troca, vai deixando o Kaká, que está se movimentando bem. O Oscar vai saindo. E o Hulk vai jogar lá na direita, no lugar dele, onde estava jogando o Oscar. Quer dizer, sai um pouco mais de talento e entra um pouco mais de força física. É isso, Casagrande? O Casa não conseguiu entender, tinha o ruído na linha. Ele sai um pouco mais de talento e entra um pouco mais de força física. De força e talvez talvez não. É um jogador que finaliza muito forte, que tem todo o jogo dele baseado numa tentativa de espaço para finalizar. E o Brasil está finalizando pouco, talvez o Hulk entre para isso, para finalizar mais. Ele joga pela direita, né? Ele puxa para o meio e bate de esquerda. Ele é um canhoto que joga pela direita. Mais um do Zenit, né, Galvão? Mais um do Zenit. Ele está aí no meio dos companheiros dele agora. Aí o Hulk. Aí vai tocando o time russo. Nós já tivemos aí no outro jogo. O Jean entrou, o Dante jogou. Luiz Gustavo entrou, Felipe Luiz jogou, o Hulk entrou agora, tinha jogado outro jogo, Diego Costa entrou. Daqueles que vieram, estaria faltando o Osvaldo, que está numa fase muito boa no São Paulo. Teria lugar para ele no jogo? Então, ele é um jogador muito rápido, de velocidade, é um segundo atacante, né? Para ele entrar, na realidade, para o Osvaldo entrar nessa partida, teria que sair. Ou ele entraria no lugar do Fred, ficaria sem um centroavante de área, ou ele entraria no lugar do Neymar ou no lugar do Oscar, que já entrou o Hulk. Então eu acho muito difícil colocar o Oscar, a não ser que ele coloque o Oscar como centroavante. Vamos ver. Aí vem o Brasil. Abertura, lá para o Hulk. O Osvaldo, né? O Oscar.
O Oscar acabou de sair. Aí Daniel tentou o cruzamento, bateu forte na bola, subiu o goleirão para fazer a defesa. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola. Aí o Brasil vem pelo meio de novo com o Kaká. Tocou no Neymar. Fernando. Outra vez Neymar. Partiu Daniel pela direita. O lançamento vai na cabeça do Hulk. Na verdade, ele estava tentando o lançamento para o Daniel, que partia ali por trás. O Hulk entrou tocando de cabeça. Aí o time russo. Chegou o Thiago. Sai jogando com o Fernando. Aí Daniel Alves. Passamos aí dos 24 minutos do segundo tempo. 0-0 Brasil e Rússia. Continua sem uma vitória em cima de um grande time do futebol brasileiro. Vamos ver se aproveita aí essa segunda parte do segundo tempo para conseguir chegar a essa vitória. Vocês falavam do Oswaldo, ele foi chamado pelo Felipão para o aquecimento. Faltava ele entrar, já que trouxe, tem que fazer dar uma oportunidade a todos. Claro, até porque é um jogador que vem fazendo um ótimo trabalho no São Paulo. É possível que seja o Kaká sair nesse momento, vamos ver. Aí Daniel Alves vai para a cobrança, jogou para a área. Aí chegou o Marcelo atrás, perna esquerda, bateu a chance brasileira. Abriu espaço o Neymar, bateu bonito pro gol, mas ela acabou fechando, fazendo uma curva, fechando e facilitou a defesa do goleiro Gabulu. Vamos ver o nosso amigo internauta, o que ele tem para perguntar aí. Ele vai falar sobre o meio-campo do Brasil, dois jogadores que chegaram nessa convocação. O técnico Luiz Felipe Scolari. É o Bruno de Natal, no Rio Grande do Norte, quem pergunta. Fernando e Hernanes deram conta do recado no meio do campo da seleção. Casagrande já fez sinal que sim com a cabeça. Deram sim, eu acho que a posição, são as duas posições, né, que o Filipão não tem problema algum. O único problema que ele vai ter para resolver quem vai jogar. Porque ele tem Ramírez, que estava jogando muito bem, o Paulinho estava jogando muito bem, e agora tem o Fernando e tem o Hernanes também. Então são jogadores que não é um problema da seleção brasileira a dupla de volantes, não é. Melhor sobrar do que faltar. Melhor sobrar do que faltar. Tanto o Fernando como o Hernanes, principalmente hoje, os dois jogaram muito bem. O Hernanes numa organização de jogo, tem um bom passe, a bola sai muito bem lá de trás, fez uma ótima partida. Aliás, jogou as duas partidas muito bem. E tá ele aí com a bola, fazendo o toque de primeira mais atrás ali. Para Thiago Silva, diga lá. A gente pode dizer que eles estão convocados para a Copa das Confederações, porque nas palavras do Felipão, ele disse: ganhamos 2 jogadores para o futuro. Perfeito. Ele volta a repetir, ele citou o nome de 2 jogadores especificamente ontem, elogiando o goleiro Júlio César, que ele disse que voltou muito bem, aproveitando a chance de recuperar a posição, e do Hernanes, que o impressionou no retorno também à seleção. E o Hernanes, ele está sempre no meio da discussão ali, né? Ele fez uma falta um pouco dura, você vai ver a repetição daqui a pouco, ele pulou no corpo do adversário, e como ele já vem fazendo algumas faltas, o árbitro foi lá e deu um amarelo a ele. Primeiro amarelo do jogo. Primeiro amarelo, portanto, para o Hernanes. E o tempo vai passando e segue 0-0. Lá vem o time russo, o Daniel sai da marcação. Olha a chegada, a chance, a bola batida. Insiste a Rússia, outra vez a oportunidade. Daniel, é a terceira chance de bater pro gol. Júlio César saiu para a marcação, não tem goleiro. Em cima, Daniel, corte, é gol. Gol da Rússia. Faz Olin um bombardeio do time russo. Foram 4 finalizações. Uma pega o Júlio, outra tira o zagueiro, outro tira outro zagueiro. E foi desmanchando a defesa brasileira até que a bola chegou no Faisolim. Veja só. Bateu nas costas do Hernanes. Eles insistem, vem para o chute. O Júlio sai na marcação, toca para o meio. Fernando tirou em cima da linha. A bola sobrou para o Faisolim. Aí já não tínhamos mais goleiro, nós tínhamos ali para tentar a defesa. O Fernando corta a primeira. O Júlio vinha voltando, o Davi Luiz estava por ali, um bombardeio russo. E com isso, 1 para a seleção da Rússia. O gol marcado por Faisolim, 0 para a seleção brasileira. E vai para o ataque o time do Brasil e já não tem tanto tempo assim para se recuperar. Vamos ver o que pode fazer a seleção brasileira. Hernanes.
A verdade é que segue, se continuar assim, vai seguindo a série de maus resultados do futebol brasileiro contra adversários importantes. Repare bem que é o terceiro jogo do Filipão, uma derrota 2-1 para a Inglaterra, um empate 2-2 com a Itália no jogo em que se ganhava por 2-0 e agora dá 1-0 para a Rússia. E na época do Mano Menezes, o Mano teve muitas vitórias, mas nenhuma delas contra um time de primeira linha. Cruzamento, vem bola para a área. Pode dar exemplo de 3 adversários, perdeu-se da Inglaterra, da França e da Alemanha. E aí vem o time russo. Parte lá pela esquerda, curtindo muito essa vitória por 1-0. O time de uma defesa muito forte, o único entre 53 seleções que disputam as eliminatórias europeias a não tomar nenhum gol até agora nas eliminatórias. Globo, a gente se liga em você. Itaú, apoiando as mudanças que mudam seu mundo. A imagem mostrou bem clara ali a imagem de preocupação, a imagem séria ali do Filipão. E aí a falta que favorece a seleção brasileira. Ele tem que se preocupar, ele está preocupado na realidade, porque essa seleção brasileira precisa de uma vitória, precisa de um jogo convincente. Eu acho que ele vem fazendo uma boa partida, mas para a autoestima, para a confiança do jogador, você precisa de uma vitória, Galvão, e não está conseguindo vencer uma partida. Você não pode perder todo dia que joga contra um time grande. E lá vem o Brasil para ataque, quem sabe? A bola tocada para trás. E olha, curiosamente, é sempre o Marcelo que chega para a finalização. Então tem alguma coisa errada. Se você tem um time com tantos jogadores, com potencial ofensivo, como você tem o Hulk, como você tem o Kaká, como você tem o Fred, como você tem o Neymar, como estava em campo o Oscar, e é sempre o Marcelo quem chega para chutar, alguma coisa não está certa. O Marcelo é aquele jogador que aproveitou mais o espaço de quem vem de trás. A Rússia fecha muito bem ali na frente da área, marca muito bem os atacantes. Eu acho que o que está faltando de ataque hoje é o Fred. O Fred não foi bem na partida, faltou uma presença de área, faltou um rendimento maior. Também faltou ele pegar mais na bola, faltou jogar com ele. Eu acho que era a hora do Filipão tentar mexer no ataque agora, faltando 15 minutos e perdendo por 1-0. É o que ele vai fazer, vai entrar o Diego Costa. Ele estava programando ali a entrada do Osvaldo. E ele vai mexer, vai botar um atacante, né? Porque agora está perdendo por 1-0. Ele vai tentar alguma coisa diferente em termos de ataque. É marcada a falta ali em cima do Fernando. Vamos ver quem é que vai sair. Se vai sair o Fred, que realmente não apareceu no jogo. Não teve nenhuma oportunidade. O normal seria realmente ser o Fred. Olha o Neymar. Fica-se sempre esperando mais também do Neymar. Essa intensidade de jogo. Kaká vai sair. Kaká é quem vai sair. Eu estava imaginando isso para ele vai deixar os dois atacantes para tentar partir para o empate. Aí o Neymar. Analisa por ali o juiz, pede calma. Já tocou o Neymar, tem pressa o time brasileiro, Hernanes. Aparece Kaká, carrega pelo meio. Daí faz o toque para Neymar. Abertura para a esquerda. Marcelo, a enfiada de bola, já bateu no jogador russo, já chegou no Neymar, tocou pro Fernando, bate pro gol. Arriscou, bateu pro gol, o goleirão caiu para fazer a defesa. Vamos aí já para 32 minutos do segundo tempo, 1 para a Rússia, 0 para o Brasil, gol marcado por Faizolim. Aí seguindo esse calvário de maus resultados no futebol brasileiro, que já dura muito tempo, repito, a última grande vitória do futebol brasileiro, a última vitória sobre um grande time campeão do mundo, né? Porque tivemos a Copa do Mundo com algumas vitórias, mas sobre um time campeão do mundo, não é o caso da Rússia, mas sobre um time campeão do mundo, foi em 2009 contra a Inglaterra. E vai sair o Kaká para a entrada do Diego Costa. Seria a melhor opção agora de alteração, Casagrande? Olha, perdendo por 1-0, você faltando um pouco menos de 15 minutos, você vai colocar dois atacantes, apesar que o Fred não participou muito da partida, quase nada, vai ter dois atacantes enfiados. Alguém vai ter que fazer aquela posição de criação de jogadas, senão fica um vazio enorme, o que o Kaká estava fazendo. Mas é uma alternativa interessante para quem está perdendo. No momento em que você está perdendo, você tem que tentar alguma coisa para criar uma opção diferente. Aí o técnico está correto ao tentar mudar o andamento do jogo.
Kaká saiu com a camisa 10, que será usada nos 2 próximos amistosos por Ronaldinho Gaúcho. A comissão técnica já consultou e o Atlético Mineiro liberou o jogador, apesar dos compromissos pela Libertadores. Aí o Gabulov se enrolou lá atrás, a bola pegou no terreno ali, pegou num buraco, num calombo, ficou assustado o goleiro, meteu o pé na bola, pegou por baixo da bola. Aí vamos ver o Brasil, como é que faz agora com 2 centroavantes, com 2 atacantes, 2 finalizadores de ofício. Fico com a sensação que o Fred vai continuar enfiado lá dentro e o Diego, até por característica, por ter essa posição no Atlético de Madrid, joga assim, né? Ele joga junto com o Falcão Garcia, e ele joga vindo buscar mais a bola. Aí o Davi Luiz. Aí tocando o time brasileiro. Chega Hernanes, 1-0 para a Rússia. Daniel. Fernando recebe. O toque outra vez com o Hernanes. O tempo vai passando, 34 minutos, 1-0 vai vencendo a Rússia e segue a mesma dificuldade. Lá vem o Marcelo, olha lá, descolou o lançamento, enfiou, botou na frente, foi brigar pela bola. Davi Luiz. Todo mundo muito marcado, a bola escapuliu em lateral, que favorece a seleção brasileira. Marcelo de novo, faz o toque para o meio, para Fernando. Se mexe Neymar, dá um tapa de primeira, tentou a jogada com o Hulk. Está todo atrás agora o time russo. Vencendo por 1-0, agora eles vão ficar todos ali atrás. Esperando só a oportunidade de um contra-ataque. Aí o Neymar foi para o chão. E o Bandeira vai dar lateral, porque não houve a falta. Não. Ele deixou o corpo cair ali e não tive a sensação de falta. Será que ele deu falta lá? Deu. Houve a falta, houve empurrão. Aí vem a cobrança para a área da Rússia. É o Brasil tentando o gol de empate. Aí o Hulk botou para a área, fecha todo mundo. O toque do Davi Luiz e a defesa no centro do gol do Gabulov. Globo, a gente se liga em você. Brahma, imagina virar sócio e melhorar o futebol. É lá atrás do domínio do time russo. O Fred fica por ali, chega por lá. Também o Diego Costa, são os 2 atacantes agora do time brasileiro. Fica com 3 atacantes, com 4 atacantes nessa altura, né? É difícil ver um jogo com um time com 4 atacantes. O Brasil agora tem Neymar, Diego Costa, Fred e Hulk. São 4 atacantes. É difícil no momento você ver algum time com 4 atacantes. Aí o Hulk briga pela bola. Hernanes faz o toque para Hulk. Na perna esquerda. Mexeu Marcelo. Vai correr o próprio Hulk por ali. Tentativa de jogadinha no fundo. Ele sai do primeiro. Domina bem contra o segundo. Toca outra vez para Marcelo. Encara a marcação por baixo. Chega lá o Echenko. Fazendo o toque na bola e complicando a vida do Marcelo outra vez. A bola sai pela linha de lado, só que o último a tocar na bola foi o Marcelo, lateral para a seleção da Rússia. O tempo vai passando, vamos nos aproximando dos 37 minutos desse segundo tempo. 1 para a Rússia, 0 para o Brasil. Davi Luiz se enrolou inteiro, apanhou da bola. Ela foi pela linha de lado, é lateral outra vez para a Rússia. Sentiu, o time brasileiro dá a impressão de ter sentido o gol. É essa a história, Casagrande, de você não conseguir, começa a acumular resultado negativo, vem a pressão. Sentiu o golpe, sim. Caiu muito o rendimento da seleção brasileira, estava fazendo uma boa partida, só que vem aquilo que o Filipão está brigando e está querendo para dar uma levantada na autoestima. É uma vitória. Vencer uma grande seleção, vencer uma partida para não sofrer quando toma um gol. O Brasil se abateu muito. Parece aquela equipe que joga e não ganha de ninguém. É o que vem acontecendo. Só o Marcelo continua no mesmo ritmo dele. Ele pega, ele vai para cima, ele sai jogando, ele tenta criar jogadas. Jogador com muita personalidade, muita habilidade. Acabou sentindo ali. Nesse lance agora, veja como ele partia com a bola dominada. Foi exatamente o Faio Zolim, o homem que fez o gol que chegou em cima dele. Aí o Hernanes. Neymar. Vou deixar daqui a pouco uma pergunta que não é nem por causa de responder, não é para um estudo. É que
se pense no assunto. Uma ideia. Olha o cruzamento da bola para a área, a finalização. Será que nós estamos começando a criar um complexo? Desse tempo, desses resultados negativos, da falta de vitória, da falta de resultado contra times importantes. Será que começamos a criar um complexo? Isso é uma coisa muito antiga. Lá. Terminou em 58, quando o Brasil foi campeão do mundo. Já que os resultados não surgem, e a sequência é muito grande. Aí a bola batida lá atrás. A torcida russa evidentemente faz a festa. Os russos vêm para o ataque de novo. Davi Luiz chega. Fez bem por ali a cobertura. O Júlio César vai para a cobrança. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby. Cheirinho prolongado o dia todo. É o time russo tocando ali atrás, valorizando a posse de bola, vencendo por 1-0, um grande resultado para o Fábio Capello, técnico do time russo. Ele também numa fase de afirmação, essa mudança de forma de jogar da seleção da Rússia. Faz uma grande eliminatória, uma vitória em cima do Brasil. É tudo que ele podia sonhar, mas não acabou o jogo não. Lá vai o Neymar, partiu lá pela direita, carregou na velocidade, puxou para o meio, fez boa jogada. Hernanes tentou, ficou preso na marcação. Já aperta o time russo, já domina, já faz o corte. Aí Thiago lançou para a área, a tentativa era com o Fred, nem ele nem Diego. De qualquer maneira, mas girou de qualquer maneira o Zirkov, jogou longe. Ele pegou tão mal na bola que sentiu o músculo. Isso acontece, né, Casagrande? O cara chutou tão errado que doeu a perna. Ele faz um esforço maior, não pega de jeito na bola do jeito que ele queria e acaba esticando uma parte da perna, algum músculo mais do que devia. E a preocupação do Fábio Capello, ele já vai se dirigindo para a lateral do campo aí. O Zirkov pegou tão mal na bola que sentiu o músculo da perna. Passamos aí dos 40 minutos deste segundo tempo. 1 para a Rússia, 0 para o Brasil. O jogo fica paralisado momentaneamente. Você está vendo aí o Zirkov mostrando, levando a mão ali atrás do joelho. Já tem alteração, já mexeram, Mauro. Sim, Galvão, esse também não estava também não estava na lista, não. Deixa ele virar as costas aí, ó. É, exatamente. Grigoriev. Número 21. Número 21, Grigoriev. Grigoriev, número 21, entra no lugar do Zirkov. Eu repito, pegou tão mal na bola que arrumou a distensão. E o Brasil tem aí 4 minutos e mais acréscimos. Deve dar alguma coisa no segundo tempo, o ato. O Arnaldo costuma acertar. Quanto ele deve dar aí? Uns 2 minutos. Vamos esperar. Tradicional. Bate essa pro gol. Peraí, Arnaldo. Segura aí. Segura o ataque brasileiro. Já se fala do tradicional. Aí a bola chega no Marcelo. A enfiada de bola é muito boa pela esquerda. O Hulk partiu. E o árbitro marcou e olhou. Foi ali olhar para ver se dava falta, se dava pênalti, se dava falta, se era dentro da área, se era fora da área, ou se não dava nada. Ele mostra o cartão amarelo para o jogador russo. Mostrou o cartão amarelo para o Lechenko. Foi fora da área e foi lance para cartão. E ele marcou a falta e foi fora da área mesmo, marcou bem, mas ele foi lá pertinho para olhar antes de sinalizar qualquer coisa. É uma boa chance aí para a seleção brasileira. O Hulk com a número 17 está por aí, Hernandes com a número 8. Hernandes bate de perna direita, pode bater fechado direto para o gol. O Hulk bate de perna esquerda, sobe inteiro o time brasileiro. Davi Luiz por lá o Thiago Silva. Vamos ver a cobrança, o Filipão manda todo mundo subir. A bola batida, direto para o gol e direto para fora. O Hernandes tentou, bateu direto para fora. O Filipão se desespera que ele queria o cruzamento para a área. Volta, cruza os braços. A bola foi direto pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Vivo, internet móvel de qualidade onde você estiver. Aí o Brasil vai tocando. O tempo vai passando. O que você dizia que seria tradicional de acréscimo, não? 3 minutos. 3 minutos?
Aí a lateral para o Brasil, você viu que passou alguém correndo ali, porque um torcedor entrou em campo. O torcedor russo entrou em campo, os outros deram risada, tem nada que rir, tem nada que incentivar. E é mais um que vai para a delegacia, sem dúvida nenhuma. E repito, a televisão não mostra. Você vê que ela vai buscar a torcida, ela não mostra. Em hipótese alguma ela mostra, ela fez parte de todo o processo de recuperação na violência dos estádios do futebol inglês. E aí aí você vê o Filipão conversando por ali. E o Brasil sai tocando. Vamos para os instantes finais ou para os minutos finais, dependendo de quanto tempo ele vai dar de acréscimo. Já vamos aí para 44 minutos, o Brasil vai para o ataque. Olha a chance para o Hulk, botou na frente, Marcelo chegou, cruzamento, gol! Fred é o nome dele. Um artilheiro é um artilheiro, mas uma jogada do Marcelo. Eu diria que o Marcelo foi um grande jogador do time do Brasil. Não sei se o Casagrande concordo plenamente. A jogada do Marcelo fazendo o que os atacantes não fizeram. Ele foi para a linha de fundo, limpou o lance, botou o Fred debaixo do gol e desfaz. Empata para nós aí. Só tem mais um para fazer justiça, o Hulk. O Hulk fez a tabela com o Marcelo, tem uma visão de jogo muito boa, porque o Marcelo tocou no Hulk, ele virou, clareou para o lado direito, ele percebeu a passagem do Marcelo, tocou, e a presença de área do Fred é fantástica. É aqueles que quebram qualquer estatística e qualquer comentarista. Não pegou na bola o jogo todo. Mas pegou uma frente a frente com o gol e fez o gol. E lá vem o Brasil, lá vem com o Neymar, lá vem com o cruzamento. A vitória do que todo mundo queria, mas o empate já dá assim uma... Se o outro foi ganhando de 2-0, perder e empatar em 2-2, sai com gosto de derrota, você perder até os 46 do segundo tempo e empatar, dá uma melhoradinha, mas não era o que todo mundo queria. Tá? Continua precisando de uma grande vitória do time brasileiro. Aí o Neymar tocou pro meio, Fred ajeitou. Quem sabe? Marcelo, perna esquerda bater esse Marcelo. Hulk, cruzamento. Outra vez lá pelo meio, o Fred tentava. Faltou pro Marcelo bater pro gol. Na hora que o espaço abriu. Vamos aí para 46 minutos, 1-1. O Brasil pressiona aquela vitória de qualquer maneira. Seria legal para levantar o moral desse time. No final dessa curta fase do Filipão por ali. 3 jogos apenas antes que ele tenha 2 jogos só com os times, os jogadores que atuam no futebol brasileiro. E depois faça a convocação para a Copa das Confederações. Afinal de contas, quanto tempo ele deu de acréscimo? Pela falta de resposta, acho que tá assim com o meu ninguém, viu? 3 minutos, Calvão. Arnaldo César Coelho cravou mais uma. 3 minutos de acréscimo, vamos até 48 minutos. 1 para o Brasil, 1 para a Rússia, o gol de Fred na jogada de Hulk com o Marcelo. Aí de peito fez o toque. Thiago para Davi. Vai dar para... Vamos sair com a cabeça um pouco mais erguida e pensando um pouco de forma mais positiva. É muito mais psicológico do que qualquer outra coisa esse resultado desse empate nesse momento do jogo no finalzinho. E botando pressão, tentando a vitória. Lá vai o Marcelo de novo. Sem dúvida o grande nome do time brasileiro. Lá vem a Rússia. Fernando busca a marcação. Daqui a pouquinho, capítulo inédito de Flor do Caribe para você na sequência das emoções de Brasil e Rússia. Lá vem a Rússia no final. Olha o lance de perigo. Cruzamento. Longe do gol. Chegou. O capitão Chirocop bateu mal na bola. Agora subiu demais para a sorte do futebol brasileiro. Mas foi um contra-ataque de muito perigo da seleção da Rússia. Vamos aí para terminar. E o Júlio César bater, cruzar o meio-campo, o árbitro termina. Todo juiz não resiste uma bola voando ali pelo meio-campo para ele terminar. Ainda mais com 1-1 no placar, né? Para o Capello aparece ali, não gostou muito. O senhor Howard Webb. Ergue o braço, aponta o centro de campo.
Final de jogo. Cumprimento. E olha, nós falamos que a Rússia não era a única das 53 seleções que não tinha tomado gol nas eliminatórias. Tomou um gol. Já não sei quanto tempo faz que não tomava um gol, mas finalmente tomou um gol a seleção da Rússia. Muito mais no aspecto psicológico, né, Casagrande, do que no resultado específico. Claro. Perder era muito ruim. O poder de reação, né, que teve, se abateu depois do gol da Rússia. A Rússia jogou melhor, mas conseguiu chegar ao empate com uma bela jogada. E também pro Fred também, né, um jogador que no centroavante, que em 3 jogos dessa nova seleção do Filipão fez 3 gols. Que é a função dele, né? Os jogadores ali no centro do campo vão se confraternizando. O Tino Marcos ou o Mauro Naves ficam ali. Olha, a Rússia não tomava o gol desde 14 de novembro de 2012. Então, 14 de novembro, coloca aí 14 de dezembro, de janeiro, de fevereiro, de março, mais de 4 meses depois de um 2-2 com os Estados Unidos. Então, significa alguma coisa. E ficou comprovada a dificuldade que tiveram ali. O Marcelo teve que ele e o Hulk, mas acima de tudo o Marcelo acharam o caminho para botar o Fred embaixo do gol, para ele fazer a parte dele, a função dele e chegar a esse empate. Não é o que se queria. Aí tá precisando de uma grande vitória o futebol brasileiro. Galvão. Mas vamos lá. Tiro Marcos. Hulk, conversava eu agora com o Parreira ali, disse que ele acha que você transformou o jogo no segundo tempo. É o que você acha também? Feliz, né? Tá mais uma vez representando o meu país, seleção, que é uma honra estar vestindo essa camisa. Entrei no segundo tempo, dei o meu melhor, tentar ganhar o jogo, infelizmente não conseguimos, né? Certo. Obrigado então, Hulk e Galvão. Muito bem, então chegamos aqui ao final, foram apenas alguns jogos para que nós pudéssemos aqui chegar no final desse jogo da seleção brasileira. Um para o Brasil, um para a Rússia, empate no finalzinho aí desse segundo tempo. Nós estamos revendo aí os lances, estamos revendo os gols. O gol da Rússia e a jogada do Hulk com o Marcelo, para que o Careca, onde é que eu fui buscar o Careca? Para que o Fred chegasse ali, ele fazia isso, fazia muitos gols. E era um grande jogador, um grande centroavante. Então a jogada do Marcelo chegou, é a presença do centroavante ali, do artilheiro, o abraço dos dois. Chegamos ao final do jogo, esperava-se uma grande vitória. Vamos ver agora, o Brasil volta a jogar no dia 6 contra a Bolívia, no dia 24 contra o Chile em Belo Horizonte, no novo Mineirão, com os jogadores depois que atuam no Brasil e depois vem a convocação, então, da seleção brasileira para a Copa das Confederações. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vem aí Flor do Caribe, um abraço a todos. Globo, a gente se liga em você. Tchau. Brasil!